Fala pessoal, começando a nossa 14ª edição do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer aí a presença de todo mundo que está aqui, sempre acompanhando. Eu que venho fazendo esse conteúdo aqui, trazendo muitos artistas de peso do cenário nacional da tatuagem. E ó, para tudo nessa vida tem a primeira vez. E para você fazer algo pela primeira vez, significa que você está curioso em fazer. Por isso que eu sempre falo por aqui que quem envolve, desenvolve. E é importante, quando você quer desenvolver, é importante que você se envolva com pessoas que sabem mais que você. Né? E hoje eu trouxe um cara aqui que não é tatuador, mas eu convido você, que assim como eu, é um amante da tatuagem oriental, da cultura, para vir saber mais nessa aula. Por isso que o nome não é podcast, é podcast. Vai ser uma aula aqui com esse meu convidado, que é o Diogo. Nós vamos chamar aí a vinheta e depois o Diogo aqui vai entrar com um pouco do conhecimento, porque 1h30 realmente tenho certeza que não vai dar para esse cara falar tudo que ele tem para falar para você, mas você não pode perder, já pega a pipoca aí, depois da vinheta tem Diogo com muito conhecimento da cultura japonesa. Valeu! Sou o Zóio de Barretos e hoje eu vim pra tatuar. A tatuagem não é uma indústria, elas são feitas à mão. Isso eu não faço pelo dinheiro, mas eu faço de coração! Bom, gente, vamos nessa então. Pela primeira vez trago aqui um artista, né, um conhecedor da cultura japonesa, um estudioso dessa arte, que é o Diogo. Não é tatuador, mas vai compartilhar com a gente um conteúdo de valor aí que eu tenho certeza que vai ser top. Diogão, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, tá? Ter colocado na sua agenda lá, estar aqui junto com a gente para compartilhar aí esse conhecimento que você vem galgando, estudando, adquirindo, desenvolvendo através de 20 anos, foi o que você me falou. É isso, Diogo? É isso, Zóio. Tudo bem? Beleza. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo. Estamos aí, 20 anos, desde que eu resolvi pela primeira vez me enfiar num curso de caligrafia japonesa ali, à toa, e aí a coisa se esticou, 20 anos se passaram, teve uns altos e baixos, alguns percalços e tudo, mas deu tudo certo. No final, tá indo. Tá há 20 anos atrás, então, do nada, como foi assim? Você tinha já algum gosto pela cultura? Você via algumas imagens ou foi uma coisa aleatória? Como foi isso aí? Foi muito aleatório, porque se você lembrar, você é dessa fase, a gente tá no meados dos anos 90 ali, sim. Não existia mangá, não existia anime, não existia nada disso de cultura japonesa, tinha muito no Brasil. Então assim, a gente tinha o quê? Akira passando de anime, né? Não chamava nem de anime, né? Você tinha um Akira ali, o Kaneda naquela moto vermelha, tinha o quê? Um Spectroman, um Jaspion começando a aparecer na manchete. Verdade, ali. verdade. E não tinha nada, cara. Então, assim, eu desenhava, mas coisa de moleque. Desenhava muito ali, ficava o dia inteiro desenhando, marcando divisória de fichário, né, e tal. Aí eu encanei, eu falei, pô, eu acho esses ideogramas muito legais. Aí eu vi os caras pintando, né? Falei, pô, vou fazer isso daí. Entrei numa escola de ensino de idioma japonês e a pessoa da secretaria falou assim, olha, a gente tem curso disso, que é caligrafia, que é o Shodo em japonês, né? E falou só que é o seguinte, você tem que ter um mínimo de conhecimento de escrita japonesa. Porque existe uma ordem de traços, né? Então existe todo um sentido para fazer, então você tem que pelo menos fazer o curso básico. E beleza, como que é o curso básico? Demora que é uns 3 anos e tudo. O básico. É o básico, é 3, aí depois de uns 10 anos você saía teoricamente ali com algum conhecimento. Aí eu me inscrevi. Diogo, deixa eu só te fazer um parênteses aqui, uma perguntinha rápida. Uhum. Nessa que você cita da caligrafia, cara, mesmo, por exemplo, com uma caneta e um papel na mão, né? Quem escreve, que é seu caso já hoje, né? Não é só no pincel que tem, quer dizer, o sentido tem, independente da mídia, seja um lápis, seja uma caneta, acredito eu, né? Seja um lápis, seja uma caneta, seja um pincel. É que a gente enxerga mais no pincel, né? Onde começou e para onde ele. Mas também na escrita uma caneta. Você é perceptível assim? Eles fazem para ser perceptível também a puxada? É porque assim, no Japão eles têm até canetas mais para isso, né? Então as canetas elas são todas um pouco mais grossinhas, mais porosas, né? Um pouco mais flexíveis. Então dá para você pegar esses detalhes, né? Essas nuances. Mas por exemplo, você pegar uma caneta Bic, uma lapiseira, você consegue dar a entender, você consegue fazer uma curva do que seria um traço mais grosso, né? Você pega uma curva, você consegue terminar puxando, né, a saída do pincel. Quem consegue escrever, você consegue perceber, assim. Sim. É muito mais difícil mais uma sutil, caneta mais fina. sutil, né? Sim, mas dá, Sim. mas rola. E aí, Diogo, vamos lá.
Eu sei que eu nunca fiz o curso de escrita no final das contas, eu fiquei 3 anos lá, 4, cheguei até alguma coisa no intermediário. E aí eu tava com uns 20 e poucos anos, falei, pô, podia fazer uma faculdade disso. E aí tinha faculdade de letras na USP. Falei, bom, letras, né? Na época, pelo menos, você não precisava tanto de cursinho, né? A competitividade para você entrar numa USP, numa faculdade de letras, filosofia, sempre foi menor, né? Eu não tinha dinheiro para também pagar nada particular. Falei, vamos tentar entrar no vestibular da USP. Entrou, e ali que eu comecei a conhecer a arte e cultura japonesa. E a coisa foi progredindo a partir dali, até que eu comecei a fazer a pós-graduação, fiz o mestrado, e consegui pegar uma bolsa e ir para o Japão para estudar o Hokusai. Que top. Especificamente foi o Hokusai, foi meu tema que eu escolhi para o mestrado. Não tinha a Que menor animal, ideia de cara. quem era. Tá, vou lá, vou escolher o aleatório. Porque era uma coisa meio assim, você teria assim, língua, literatura ou cultura. Língua e literatura, eu não tenho até hoje um nível de japonês suficiente, porque você tem que ter uma fluência, principalmente de leitura, né? E é muito ideograma. Então você tem que ter na memória muito ideograma, muita estrutura gramatical e tudo. Falei, não, eu preciso muito de dicionário para traduzir. Aí eu falei, não, vai ter que ser cultura. Entrei na biblioteca, fui na parte de cultura ali, parte de arte, e vi um livro, Hokusai, escrito. Hokusai, vida e obra. Uma onda gigante ali, dentes ali, aqueles dentes de tigre, e tá um Monte Fuji ali, humilde lá no fundo, né? Falei, eu vou estudar esse cara, meu. Assim, seja o que Deus quiser. Esse cabra aqui mesmo. Não tinha a menor ideia do que era o Kyoe, do que era xilogravura, do que era arte japonesa. E foi uma sorte, né? Porque, assim, foi muito destino ter sido o Hokusai. Porque o Hokusai, ele tinha uma vida, uma obra muito específicas também dentro do Kyoe. Né? Então, ele me permitiu estudar a arte japonesa, principalmente do Kyoe, como um todo. Porque o Kyoe, ele era dividido em escolas. Né? As pessoas tendem a chamar de movimento artístico. Mas não era um movimento naquele molde que a gente tem europeu, né? Um movimento que tem uma ideologia por trás, em que você talvez queira rebater um movimento anterior, propor uma nova ideia, né, de arte. Não, o Kyoe, ele sempre foi comercial. Popular. Então, ele era popular, ele vendia literalmente em banca. Então, assim, as editoras ficavam no andar de cima, e a parte de baixo eles abriam as portas e botavam as novidades de livros, de estampas, né? Um varalzinho com as xilogravuras. Então era uma coisa muito barata. Custava assim A Grande Onda, ela foi vendida, acho que no mês passado, num leilão da Christie's, por 2,8 milhões de dólares. Folhinha tamanho A4, uma xilogravura que, sei lá, imprimia 1.000, 2.000 cópias na época e custava uma refeição. Era o preço de uma marmitinha básica na época. E a galera consumia mesmo. Consumia. Então você tinha assim, biblioteca de empréstimos, você não tinha dinheiro para comprar um livro. Então o Hokusai, ele começou a carreira dele como um menino de empréstimo. Então ele saía, passava na editora, enchia a mochila com as últimas obras, os lançamentos, né? A literatura, porque tinha muita literatura popular, literatura erótica, contos de samurais, histórias de vingança. Então ele enchia isso daí e circulava pelos bairros mais distantes alugando. Né, e tal. Então ele começou a vida dele no Kyoe por aí. Então, e aí foi seguindo. Então era muito comercial. Isso foi legal porque eu também sempre desenvolvi muito isso. Enquanto eu estava assim, entre uma parte de estudar japonês, traduzir obras e tal, trabalhava em livraria. Livraria Cultura, Livraria da Vila, né? Algumas já estão finadas hoje em dia, né? Tudo. E aí também eu sempre gostei mais dessa parte, de lidar com o público, né? De ter esse contato. Então daí que veio esse interesse também com os tatuadores, sabe? De não manter essa parte toda de conhecimento minha ali mais no âmbito acadêmico, né, numa parte mais restrita, né, entre as outras pessoas que estudam, eu tentava popularizar mais a coisa, então sempre foi um foco. Importante isso daí, inclusive eu te conheci, quer dizer, estou conhecendo você pessoalmente agora, estamos nos conhecendo, né? Então quero aproveitar esse momento aqui para compartilhar com a galera, inclusive, que a sugestão de você estar aqui, por isso é que eu digo quem envolve, desenvolve, que a gente tem que envolver com quem sabe mais que a gente, né? Eu sempre tenho isso comigo, quando a gente envolve com pessoas que sabem a mesma coisa, tudo bem, mas a gente vai provavelmente andar em círculo. Sabe menos, a gente vai regredir. Isso é uma probabilidade. Por isso você tem aquela velha máxima que você é a média das 5 pessoas que você convive. Agora, a sugestão para você estar aqui, inclusive queria aproveitar para agradecer os meninos do New Black. Sim. Eles que estiveram aqui, vou mandar um abraço para eles, caso eles estejam assistindo. Cara, eles falaram, meu, o Diogo deu um puta de um workshop pra gente sobre Tengu e Kitsune.
traz eles, ó. O dia que eles estiveram aqui, eles falaram isso pra mim, né? E eu aí não podia deixar de pegar de acatar essa sugestão, né? Essa orientação de trazer você, até porque depois a gente se conheceu pelas mensagens, né? A gente andou conversando, Sim. e eu sou também um amante da cultura oriental, né? Acredito que essa galera que tá no meio da tatu, mesmo os que não fazem o estilo, acredito que gostam de pelo menos ver, né? As tatuagens orientais são muito poderosas. Agora aqui pra gente continuar, porque você, cara, tem muita coisa que a gente conversou um dia pelo telefone, eu falei, meu, vai ser top demais, não vai caber, não tem como, em 1h30, mas vamos lá. O que eu quero aproveitar falando em agradecer o Emílio, viu, da Skin Inc. O Emílio, o Diogo, é o apoiador oficial aqui do nosso podcast, né? Então, todo podcast eu agradeço o Emílio de coração por estar apoiando esse que começou já lá atrás. Nós estamos hoje na 14ª edição, né? Tendo o prazer de poder compartilhar o seu conhecimento, de eu poder ouvir, poder compartilhar com a galera aqui sobre cultura oriental. Então, Emílio, Skin Inc., muito obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Hoje eu vou presentear o Diogo com a camiseta, tá? Porque o Diogo, acho que a agulha ele não vai usar. Não. Ele não é tatuador e o conhecimento dele aplica em outras áreas. Ô Diogo, quanto tempo você ficou nessa primeira vez, então, no Japão, cara? Lá. Cara, você foi lá para fazer esse mestrado, né? Foi lá para estudar Hokusai, sem saber nada de Hokusai. A E aí? primeira vez eu fiquei estudando aqui, aí eu consegui uma bolsa, fiquei 2 semanas. Aí me deixaram 2 semanas, eu fiquei ali puxadinho, onde é a grande onda do Hokusai, quem conhece, é a grande onda de Kanagawa, né? O nome completo ali era grande, ficou traduzido, né? A grande onda de Kanagawa, e eu fui para Kanagawa. Kanagawa é meio pegado a Tóquio, ali é vizinho, então eu consegui estudar por umas 2 semanas, foi bom para ir em lugares de pesquisas do Hokusai, né? Tava na época uma exposição do Hokusai acontecendo no museu de alguma coisa de Tóquio, então era uma exposição grande, só que terrível de ver, porque assim, quem já foi no Louvre em Paris ali, diz a Mona Lisa, é um negócio terrível de se ver, porque você tem aquela multidão ali, você vê aquela mulher lá longe, né? E tal, e o Hokusai é pior ainda, porque o Hokusai era tudo em formato A4, né? Então tudo era muito pequeno. Então era aquele mar de japoneses assim olhando, né, a coisa. Pelo menos eu era mais alto, né? Então dava pra ver um negocinho ali, mas era difícil assim, mas eu consegui ver o túmulo dele. Então, assim, você tem o Hokusai, tá enterrado até hoje ali, você tem os restos mortais dele num túmulo, numa rua cheia de prédios em Tóquio e tal, de repente um portãozinho esquecido ali, aberto, você não tem pagar entrada, falar com ninguém, 2 estátuas, um busto dele, uma estátua ali representando o Monte Fuji com a assinatura dele e tal, e ele enterrado ali do lado, né? Então eu peguei isso daí, trouxe um material do Hokusai pra cá, que eu comprei. Os caras mantêm a essência mesmo, né? A cultura, eles têm um centro de estudos de pesquisa do Hokusai, assim, financiado pelo governo, que a cada 6 meses sai uma revista e tal, encadernada legal, capa dura, acolchoada, sabe? De desenvolvimento dessa pesquisa do Hokusai do período Edo. Então eu voltei e tive aquele período, assim, que eu ia estudando quase que por hobby, porque pensa comigo, eu não sei traduzir rápido. Então eu traduzia... 6 meses me davam um livro para traduzir, você não consegue viver disso, né? Então eu traduzia para não perder um pouco o idioma, estudava um pouco de ukiyo-e do Hokusai também para se manter, mas ia me virando. Empregos por fora, trabalhando de revisão de texto em agência, fazendo freelance e tal, até que veio uma editora do Japão, uma editora budista. Isso tem coisa de uns 8 anos, assim. Eles entraram em contato comigo e falaram, olha... 8 anos atrás. 8 anos, isso. Aí eles falaram, olha, a gente está abrindo uma filial aqui no Brasil, a gente vai publicar umas obras de budismo, da nossa linhagem de budismo que a gente segue, é um budismo da terra pura e tudo, e a gente está testando tradutores. Aí me deram um texto base, falei, vamos embora, né? Falei assim, vamos lá, é a chance que eu tenho. Sim. Fiquei, e era naquela, eu falei, eu tenho que caprichar muito no português. Porque o japonês tem muito mais gente que sabe muito mais do que eu. Falei, a coisa vai ter que aparecer mesmo na tradução, né? Ok. E acabou dando meio que certo. Porque ela falou, olha, gostamos, a gente gostou da sua tradução, traduzi um livro. Quando eu estava para traduzir o 2º livro, eles falaram, você não quer vir aqui para o Japão? Conhecer, né, a nossa estrutura, né, o nosso pensamento, é até um costume muito japonês também te chamar para conhecer a matriz e tudo, e você fica aqui, enquanto isso você ajuda a gente nas próximas traduções e você passa 1 ano aqui. Você só paga passagem. Nossa. Falei, pô,
Como vai casa, falar que não, né? comida, Roupa lavada. roupa lavada e budismo ainda. Eu falei, bom, vamos lá, Bora. né, meu? E assim, eu falei, claro, né? Paguei, aguentei lá aquele voo maluco que é para ir pro Japão, Nossa. né? Que você fica 18 horas com o sol sem nunca se pôr, né? Porque você vai seguindo o sol para ir Meu até lá, pai. ou então é uma noite eterna, né? Não acaba nunca, nunca o sol nasce, né? Você foge dele na volta e tudo. E era um lugar distante. Então era um lugar que era longe de metrópole. Então eu fiquei num lugar que era dos budistas, que estava a 1h30 a pé da uma cidadezinha, que ainda ficava umas 2 horas de uma cidade maior. Então eu fiquei muito ali que eu conheci um outro lado do Japão. Porque normalmente eu sempre tinha comigo que era assim, tá, o Japão ele é muito bacana, culturalmente falando e tal, mas você tem uma parte de costumes, que é, pô, um respeito ao idoso muito grande, Nossa. um respeito em geral, né, a tudo, às pessoas, às instituições, uma higiene também, que você vai em qualquer banheiro de estrada, assim, o banheiro é mais limpo que o da tua casa. Então, assim, você fala... E aí você não vê uma bituca de cigarro no chão, sabe? A pessoa esquece um guarda-chuva, 2 semanas depois ele tá lá no mesmo lugar para a pessoa pegar. Como pode isso, né, cara? E eu ficava assim, não pode ser, sabe? Tem que ter algum mecanismo de pressão social, né, para te exigir. Para isso funcionar, né? Porque não tem como você exigir que cada um, num mundo super livre, que cada um tenha essa consciência, sabe? Se não existir uma força maior que exerce essa pressão, impondo algo. E aí, quando eu fiquei lá nesse decorrer desse ano, foi quando eu entendi. Falei, pô, entendi o que é. Sabe, o sentimento, aí eu digo para um ocidental, né? Assim, o sentimento que eu senti de solidão, de pressão, de você tá vigiado mesmo sem ter ninguém perto de você, sabe? Então você tá o tempo todo, parece que tem alguém te olhando, sabe? Então você tá no meio do nada, você acaba de comer uma bala, você não vai olha jogar aquele no chão. papel assim, você fala, cara, eu por garantia eu vou botar no bolso, porque, não sei, pode aparecer alguém do nada aqui, ou alguém bater na minha porta 2 dias depois e falar, e esse papel de bala? Tá multa. Cara, eu usei um azeite um dia, eu falei, tá morrendo de fome, eu falei, vou fritar um ovo. Joguei um azeitinho ali e tal, fritei o ovo, no outro dia me chamaram. Diogo-san, você usou azeite ontem? Não, falei, tá não é possível, eles têm uma régua que eles medem o azeite todo dia. E aí, mas aí você entende umas coisas do tipo, porque você fala assim, isso é muito, muito extremo. Mas como que era? Aí você estava em algum lugar coletivo? Não. Era para ser um ambiente, eles tinham uma hospedagem que era para justamente não só para quem era estrangeiro, mas para quem era do próprio Japão, que viesse de lugares mais distantes, porque lá era a matriz, né? Sim. Então era um lugar que, sei lá, cabia 2.000 pessoas na parte de oração ali, então era um lugar, um pé direito alto, era um vão, um espaço amplo, e aí eles tinham, então, como era muito longe de tudo, uma hospedagem deles. Ok. Só que eu fui numa época que não tinha festividade nenhuma, não tinha comemoração de nada, então era eu e o cara da recepção e o inverno. Então, assim, você olhava assim, era tudo branco pela janela. Então, assim, era aquele sentimento, assim, dia sim, dia com certeza, você pensava em, meu Deus, aquela depressão ali, né, que passa, então aquele frio. Então a coisa foi escalando por aí. Então, você teve que ser resiliente mesmo, você teve que manter teu foco ali mesmo. É um negócio, é muito solitário, porque aqui no Brasil, eu lembro que assim, eu sempre falei, não, eu sou uma pessoa que mais reclusa, não tenho tanto amigo e tudo, mas uma coisa é você ser assim. E, pô, bateu alguma depressão, uma carência, você liga pra alguém e sai com a pessoa, troca uma ideia. Tomar uma coisa. Tomar um negócio, fazer algum negócio. Aqui é fácil. Lá não funciona assim. Lá a solidão, ela fica, ela gruda em você. Ali. Existe um ritual para você encontrar seus amigos, para você entrar em contato com as pessoas. Não é você mandar um WhatsApp e falar, não, então o negócio pega. Foi lá, mas lá eu tava assim, eu falei, cara, eu tenho que tentar usar esse conhecimento de alguma forma. Sim. Enquanto eu for tradutor e só tradutor, de vez em quando, de algum livro, né, eu nunca vou poder escolher o que eu quero produzir de material. Aí eu falei, eu vou pegar o meu PJ e vou ver se eu consigo abrir ele de tradutor e revisor para publicar texto, editor de livro. E aí, então, em 2016, eu fundei a editora. Sim. Né? E aí, com essa editora, eu falei, agora eu quero publicar só o que eu acho que é legal, relevante, sabe? Sempre do Japão pré-moderno. O Japão para mostrar essas origens de tudo, usar todo esse conhecimento que eu tinha do Kyoe, sabe? Toda a parte que eu estudei. E isso foi assim, aí juntou isso e é onde entram os tatuadores. Porque assim, eu sempre fui tatuado,
né? Então, assim, desde os 18 anos ali eu comecei, não sei se você vai lembrar, existia um Tatu Sim, que ficava em Pinheiros ainda. sim. E depois acho que ele mudou para Avenida Brasil, depois foi para Tabapuã, né, e tal. E era o Sérgio Pisani ainda. Acho que era ele mais 2 pessoas, era o Tatu. Sim, talvez até não era ele ainda. Hoje é dele, estão com 4 unidades e tal. Mas, né, porque quem fundou mesmo foi um italiano. Né, o que eu sei da história era o Marco Leone, aí com alguns outros. Alguém me corrige aí se eu estiver enganado. Mas enfim, foi. Aí o Sérgio já tem muito tempo que tá na direção dele. Você pegou essa época. Peguei o Sérgio ali, o Serginho. Então, assim, tipo, eu tava assim. Aquela Quero uma tatu. Na nossa época, eu lembro que assim, nossa época era assim, anos 90, você tava com uns 18 anos, você começava humildemente com um ideograma aqui na omoplata. Era isso aí. Só vai, eu vou ficar segurando. Hoje em dia, cara na mão, já começa a mão, o pescoço. É verdade. Então, a gente ia naquela humildade. Vou Humildade. começar nas costas. Esconder. De repente, se eu gostar. Então eu tinha uma outra tatuagem nas costas ali. Aí eu falei, pô, legal, vou fazer um dog lion na costela. Tal, agora me animei. Pô, então foi o Pisani, assim, eu lembro que foram 8 horas, 9 horas, assim, e era uma época da máquina. Sim, britadeira. Eu sei que eu saí tremendo, com calafrios, assim, mas aí eu sempre fui tatuando coisas japonesas, né? Então Sim. eu fui conhecendo o pessoal. E aí eu falei, eu sempre vi muito assim, porque eu gosto muito da filosofia por trás de quem era um artista de ukiyo-e, né? Que o artista de ukiyo-e, ele não almejava nunca o dinheiro nem o sucesso. É óbvio que você tinha algumas exceções, mas sempre você tinha uma ideia que era assim, era o ofício. O que vale é o seu ofício. Porque a ideia era assim, todo caminho que você escolhe é um tal de um do, que você poderia ter para o Shodô, Judô, né? Então você tem assim, Aikido. Então todos esses caminhos é um caminho que você trilha, o Bushido, né, que é o caminho do guerreiro, que é o mais famoso dos caminhos, né? E esses caminhos, eles acabam levando à iluminação. Então a ideia por trás disso é, se você encontrou o ofício que é seu mesmo, é para isso que eu nasci, que eu reencarnei e tal. Esse seria o Ikigai, né? Ikigai. Seria a razão do viver. Só sei isso também, viu? Exatamente. Não quero aqui colocar meu conhecimento com o seu, jamais. Mas seria o Ikigai, né? Que é o Ik, seria vida ou razão, é isso? E o Gai é vida ou... Né? O corrige é a vida, o Gai é a razão, isso, é o motivo. É o propósito ali, né? O propósito. Então o propósito deles na época era só o ofício. Não, existem muitas coisas. Por exemplo, Buda, uma vez um médico encontrou com ele e falou, não, eu quero largar a medicina e eu quero seguir sendo um discípulo seu. Quero me ordenar monge. E Buda falou, não, você segue sendo médico. Nossa. Aí o cara falou, não, mas pô, eu quero ser budista. Não, ele falou, não, você vai alcançar o seu caminho, você vai ajudar mais pessoas, você vai alcançar essa iluminação sendo médico. Olha isso. E não necessariamente sendo médico. Tem muitas histórias envolvendo, por exemplo, prostitutas. Então tinha uma história de um monge que encontrou uma prostituta, né? Ele conheceu, conversou com ela e tudo. E aí no dia seguinte, ela conversando com ele, ela viu que estava na frente de um homem diferenciado, um homem realmente iluminado e tudo. Ela falou, eu quero me converter monja. E ele falou, não. Ele era de um tipo de budismo, um budismo mais popular. Ele falou assim, não queira ser igual esses monges hipócritas. Ela falou assim, você vai conseguir ajudar mais pessoas se mantendo aqui na prostituição. E ela alcançou a iluminação. Eu acho uma das histórias, assim, até de motivo de tatuagem, essa Jigoku Dayu, que é o nome dela, que Jigoku é inferno. E Taiyu era aquela alta, eles chamavam de cortesãs, né? Mas que eu chamo de garota de programa de alto nível. Sim. Que é um similar. Cortesã eu sempre acho que associar a corte, né? A nobreza. Sim. Quando, na verdade, assim, ela era uma garota de programa de luxo, né? E tudo. Então ela alcançou a iluminação por meio da prostituição. Então é muito legal pegar, porque às vezes a gente tem essa parte de Japão que é sempre muito inatingível. Né, o budismo, ou você ser um samurai, um musashi, né, um cara que dedicou a vida, que abdicou de tudo, quando na verdade não. Se você encontra o teu trabalho, se dedique a ele, mas tem que ter dedicação, constância, né, você consegue alcançar essa iluminação. E eu achava muito que isso... Pegaram essa, né? Pegaram essa agora, né? De um cara que foi 2 vezes no Japão e tá aqui, pô, legal demais. Só mais uma coisa, ô Joe. Você falou agora há pouco de sorte, né? Que foi sorte você ter pego o Hokusai para estudar aleatoriamente, porque você nem sabia, né? Chegou lá, você viu que o buraco era mais embaixo, né? Opa! Viu que tinha muita coisa ali e tá hoje aí
Bastante de coisa para poder compartilhar. E, inclusive, você falou isso também, que aí você falou, pô, eu adquiri, né, eu desenvolvi, né, eu busquei tudo isso, aí né, você entendeu que você podia também passar para mais pessoas, não só no meio acadêmico, que foi o que você falou, e por isso também você está fazendo os workshops e tal, com a galera da Tatu, né, para poder instruir mais e guiar a gente que, se você é assim como eu acredito que você é, porque você está aqui até agora, gosta da cultura japonesa. E é muito legal quando você sabe, às vezes não como você, né, mas o artista da Tatu saber um pouco, né? E é legal isso aí que você está fazendo, queria já aproveitar para te parabenizar, que é os workshops explicando, aqui você trouxe um pouco, se der tempo a gente queria que você comentasse um pouco, né? De poder, porque assim, por exemplo, um cara como eu adoro, cara, eu curto muito, aliás, acho que lá quando eu comecei a tatuar, eu já olhei, foi amor à primeira vista, mas eu gosto muito da cultura japonesa, mas eu gosto, eu diria que das imagens, né, porque se eu falo da cultura, significa que eu vou saber um pouco mais sobre, né, o que você sabe, por exemplo, então eu posso falar que eu gosto da tatu oriental, né, mas é muito legal estar ouvindo um pouco, e depois eu tenho certeza que agora a gente vai parte parte dessa conversa que a gente vai até aprofundar mais, eu espero, porque quero aprender mais com você, porque eu acredito que sabendo mais da cultura, das histórias, eu vou conseguir até tatuar melhor, desenvolver melhor o desenho, tenho certeza que isso. Agora, para finalizar, você disse sorte aquela hora, o que eu quero dizer que sorte é a minha que você está aqui e eu poder aprender contigo, ouvir suas histórias e poder compartilhar. Então, sorte é a nossa. E mais uma vez quero agradecer a galera do New Black, que sugeriu e você está aqui agora. Então vamos que vamos, cara, porque senão não vai, senão não vai dar tempo aqui, que eu queria que fosse 3, 4 horas, 5 horas, vamos lá. Não, a sorte é minha, porque como eu disse, eu começava a ir para os estúdios, aí você quando vai tatuando, porque depois fica isso, você começa a fazer a tatuagem, pelo menos minha história com a tatuagem era essa, você começa, primeiro você tem que ter, um significado do que você vai fazer, ou tem que pegar alguma coisa da sua vida, da sua coisa. Depois que você fez umas 5, 6 tatuagens, você já vai lá. Assim, você encontra isso, abre um Kinder Ovo, tem um negocinho ali, só vou tatuar isso aqui. Pô, joguei um jogo de videogame, curti, quero tatuar esse personagem. Então, assim, eu começava a ir muito. E eu começava a ver muita tatuagem, eu fiz com aprendiz, né? Então, eu lembro que o Juba, até do New Black, eu peguei o Juba no último dia dele de aprendiz. Então ele tava, acho que ele aprendiz no Geles, né? Ele foi, aí ele, no dia seguinte ele falou, não, hoje é meu último dia, amanhã eu vou ter um estúdio, o New Black e tal. Então ele começando. Os caras são top, os meninos, hein? Muito, meu. São muito gente boa. E eu achava muito assim... E grandes artistas também, né? Grandes artistas. Assim, é muito legal ver assim, esse crescimento. Sim. Eu vou acompanhando sempre de longe, né? Mas eu adoro acompanhar o crescimento deles, porque tem muito essa filosofia, sabe? De tentar melhorar. O tatuador tem muito isso, buscar aprender toda vez mais, aprofundar o conhecimento, o estudo. Parece o estudo é uma palavra, né? Um verbo que tem sempre entre os tatuadores que estão ali dedicados mesmo à coisa. Não, estudar mais e tal, buscar conhecimento. E eu havia assim, e é muito legal porque são artistas, mas são artistas que dependem do povo. Então, assim, o tatuador ele não pode estar à parte do que a sociedade está querendo ser tatuada, né? Ele, assim, óbvio que você vai ter exceções, mas você, no geral, se é um tatuador, é um artista comercial. Ok. Você tem que... O cara tem que vir, não adianta você falar, nossa, eu adoro raposas, eu adoro tengu. Eu quero fazer isso em você. Ninguém quer tatuar, você passa o dia inteiro desenhando tengu. Aí alguém fala, pô, eu quero tatuar um lobo. Não, faz um tengu. Cara, não, eu quero um lobo. E tal. Então, assim, você vai morrer de fome. Né? Você vai fazendo tengu, mas você morre de fome. Você tem que virar Uber, né? Arrumar um outro trabalho, assim. E tal. Mas nesse caso, aí eu falava, é muito parecido com o que eram os artistas de ukiyo-e. Porque, por exemplo, um cara que nem o Hokusai, ele tentava assim, ele tinha que sempre responder ao apelo do público. Então ele tinha um editor que seria o chefe, né, que contratava ele para fazer os trabalhos, e esse editor também estava o tempo todo ouvindo o que o público quer. E o povo nunca era nobreza. Então você não era um artista que tinha uma escola vinculada à nobreza ou às grandes castas samurais, né, e tudo, ou templos budistas, que era onde estava o dinheiro, né? Então esse pessoal, você tinha essas escolas clássicas de arte japonesa que pintavam biombos, pintavam pergaminhos, então usava folha de ouro, então era o pessoal que decorava palácio, então esse pessoal já tinha cama feita. Então eram os artistas que esperavam, vinha o dinheiro e tudo, eles já tinham status, né? O artista de ukiyo-e não, ele tinha que o tempo todo correndo atrás,
né? Os livros eram baratos, as estampas eram baratas, então eles estavam sempre meio empobrecidos, então muitos deles tinham um emprego por fora. Então o Hiroshige, acho que ele é um nome, você tem o Hokusai como grande nome, aí depois você vai ter Kuniyoshi, Hiroshige, Yoshitoshi, Utamaro, né? Você tem um segundo escalão ali mais conhecido. Eu tenho um livro de cada, por coincidência, você foi citando, eu tenho um de cada. E aí eles pegam as escolas, né? Cada um se dedicou a uma escola específica, então Hiroshige é paisagem, Utamaro são mulheres, né? O Kuniyoshi são guerreiros em grande parte. Então, assim, esse pessoal, eles tinham que estar o tempo todo produzindo. E, por exemplo, o povo quer... conseguiram pegar um pigmento novo para conseguir utilizar na xilogravura. Então, conseguiu fazer um pigmento mineral de um tipo tal que dá um azul marinho profundo. E essa é que época, mais ou menos? Quantos anos atrás? Olha, o Kiyo ele começou em 1650, mais ou menos. Foi nesse período que começou eles a utilizarem a xilogravura. Então, eles começaram a pegar a madeira e começou inicialmente para fazer livros. Então, alguns livros budistas, de confucionismo, né? Mais esse ensinamento que era mais erudito, né? E tal. Daí eles começaram aos poucos. Então, o Kyoei inicial, ele tem traços mais limitados, uma paleta de cores, mais de tons pastéis, ocres, né? Então, você tem muito laranja, marrom, você tem bege. Aí eles começaram desenvolvendo, porque virou uma indústria. Então, por exemplo, o Hokusai, esses artistas, eles só desenhavam. Então desenhavam. Aí determinou o desenho, uma outra pessoa entalhava esse desenho na madeira e uma outra pessoa imprimia esse desenho. Então por isso que o Kyoei conseguia produzir muito e com essa qualidade tão grande. Porque a xilogravura no Ocidente é sempre o artista que faz tudo. Né? Ele concebe, ele faz a madeira, ele imprime. Então acaba saindo, é impossível não manter a mesma qualidade. Né? Então, assim, do que alguém que faz uma indústria. Em algum momento ele vai dar uma... Né? Ele vai ser um entalhador não tão bom, porque o entalhador lá, para ser bom, era aquele esquema assim. Era mais ou menos uma ideia assim, por exemplo, para caligrafia. Era 1000 traços... 1000 vezes, todo dia, durante 1000 dias. Meu Deus. Então, basicamente, eu fiz uma soma na matemática ali. Eu falei, se você fizer 1000 traços durante 30 anos, é o tempo que você vai levar para ficar bom em alguma coisa, você poder dizer que você está ficando bom. Né? Então, era mais ou menos se você é um mestre de sushi, né? Também 30 anos. Tem um documentário que ganhou um Oscar e tal, o Jiro. O Jiro, né? Ele lembra que você era quanto? Inclusive fica a dica aqui, né, pra galera assistir. Maravilhoso, é o Dreams of Sushi. Isso. E tal, que eram 10 anos pra pessoa mexer no ovo, né? Fazer um sushi de ovo e tal. E ele falando que a molecada hoje em dia não quer mais, Sim, né? Tanto o filho dele, ele tinha dois, ou tem, né? Não sei se ele tá vivo ainda. Parece que um já, né, falou, acho que eu não aguento, né? O outro que ficou, né? O outro ficou, e ele tá até hoje, o Jiro, trabalhando. Acho que ele tá com 94 anos agora ali e tal. Isso te dá meio que o trabalho, existe uma coisa louca, né? Porque o trabalho no Ocidente, ele é sempre mal visto, em linhas gerais. Sim. Eu acredito, muito provavelmente... tem que trabalhar hoje e tal. E muito por causa da Bíblia. Né? Porque a gente, mesmo sem ler a Bíblia, a gente estava de boa no paraíso, né? Pegamos a maçã e a gente vai ser condenado agora a trabalhar. Né? Então sempre foi começou daí. Sempre foi um martírio, né? Sempre foi uma coisa, né? Um castigo o trabalho. Lá não, lá o trabalho é o que te levaria, né? a você alcançar uma evolução espiritual. Então a ideia, eu falei, essa galera, os tatuadores, eu falei, eu queria levar muito essa parte de cultura. Sabe, de xilogravura. Cara, o que você tá falando agora, não só... Putz, tá fantástico, hein? Que riqueza, hein? Puta merda, que legal, cara. Ó, o que você tá falando, com certeza, inspira, motiva. São insights, assim, muito maravilhosos. Até não só... Né, por exemplo, do workshop, que eu ainda não presenciei, mas no próximo, com certeza, eu vou estar lá, né? No seu. Opa. Mas, cara, são coisas que você tá falando que vai afetar, vai estimular o foco da pessoa, do artista da tatuagem, que você, não somente ele vai entender um pouco sobre qualquer elemento, figura, ou Deus, né, ou enfim, mas como já tá aqui, eu tô, sabe, quando você tá ouvindo, que é meu caso, tenho certeza que é da galera, estimula, assim, ao foco ali, a resiliência, né, o que você tá passando, disso, tudo que você viu e aprendeu. Existe um preço. Assim, e o meu preço ele não é tão barato. Não. Assim, ele é tipo, o preço é você parar de socializar tanto, é você
Isso é importante você falar também. Trabalhar, constância. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma... Nesse imediatismo, né, Diogo, de hoje, né, que fala que você atinge tão rápido as coisas, não tá colocando esse preço aí. Né? Isso é muito louco, né? Porque, por exemplo, existe uma lenda, aquela lenda, tanto a lenda da carpa, que sobe o rio contra a correnteza, é o Rio Amarelo na China, né? Sim. Então ela persiste, acaba tanta persistência, acho que ela fica talvez 10 anos tentando pular, subir a cachoeira, até que ela vira um dragão, né? Com tanta persistência. Existe uma outra lenda japonesa de um dragão que passa 1000 anos embaixo, nas profundezas do lago, fazendo exercícios, práticas de ascetismo, né, meditação e tudo, para depois desses 1000 anos ele se lançar às alturas. Então tem até uma imagem do Hokusai, dessas 100 vistas do Monte Fuji, que é uma das mais bonitas, que mostra esse dragão subindo o Monte Fuji do lado, né, e ele ascendendo às alturas, e acaba sendo uma metáfora para o sucesso. Sim. Porque assim, você então fica 1000 anos, um período longo de maturação, aprendendo e tal, para aí você disparar e conseguir chegar à perfeição. Às vezes o cara tá passando uma fase difícil, poderíamos trocar até o lago pelo poço, o fundo do poço, às vezes o cara se encontra, né? Pô, tô aqui sem saída, mas às vezes é o momento que ele tá... Dedicação, Só né? que hoje em dia é muito confuso isso, porque hoje em dia essa metáfora ela não funciona tão bem, cara. Você parar pra pensar, você não vai mais ficar 20 anos estudando, se tornando um especialista em algo para aí conseguir o sucesso. Hoje em dia é muito mais imediato. No virtual. No virtual. Então é um negócio que eu sempre tento também adaptar isso para alguma coisa moderna. Porque também não adianta vir aqui ficar falando um monte de máximas do Japão feudal, porque, aí o cara olha e ele fala, não, mas a realidade aqui, sei lá, eu faço um Reels pro Instagram e sabe, você não precisa ter todo um conhecimento adquirido, você pode... Hoje em dia é mais fácil você criar uma embalagem, né? Você não precisa ter tanto conteúdo. A embalagem fala tão Mas mais, eu me pego pensando isso também, e eu vejo que as pessoas perguntam muito isso, não que eu seja um guru de nada, mas como eu, assim como você, também compartilho em workshops presenciais, principalmente, inclusive gosto mais, acho que é por causa acredito que você talvez goste também, não sei, de que fazer um produto virtual, né? Faço também, mas prefiro um presencial por causa do café junto, olho no olho, e eu ouço muitas das perguntas também. E acredito do que a gente está falando agora, né? Que parece mais fácil, e de fato o cara parecer do que ser, né? Mas será? Agora eu pergunto para você, Diogo, e também deixo aqui até uma reflexão com a galera. É sólido isso aí, cara? Será? Eu acredito que não, e você? Cara, será que a gente ainda não tem um feedback, né? Porque pessoal, como vai ser uma geração mais velha? Sim, ok. Porque eu penso que eu não sei, tá vendo? É louco, porque assim, a gente nasceu com uma coisa mais voltada a um conteúdo, a algo que você, mas eu estou fazendo algo concreto, que leve mais tempo. Então, eu não sei até que ponto, por exemplo, quando chegar uma velhice, você pode olhar para trás e falar, não fiz nada. Ou tudo que eu fiz foi uma coisa imediatista, que não rendeu uma raiz forte. Né? Foi raso, foi genérico, né? Isso, não criou uma raiz, né? Basicamente. Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo funcionário de uma grande empresa que diz o que ela quer. Exato. Então, assim, esse é o entretenimento agora, faz aí. E não adianta você falar, eu trabalho... Você não trabalha sozinho. Você trabalha com o Instagram ou com o YouTube, ou tudo, você está respeitando, você tem que cumprir as regras deles. E eles são uma empresa. Certo. E a galera esquece que eles são uma empresa. E eles são uma empresa que estão olhando números ali, e eles estão falando, eu quero então que vocês façam isso para os seus empregados. Perfeito. Sabe, eles ficam com o quê? Dependendo do YouTube, fica com 50% de tudo que é feito. Então, assim, eles são uma empresa, então é um chefe. Então, eu não sei até que ponto você, sabe, a gente tem uma ilusão. Achei que eu ia ouvir e aprender mas muita coisa de arte japonesa. Mas aqui já estamos pegando muita coisa também de mídia digital, hein? De marketing. É puta verdade isso aí que você está falando, acredito eu também, cara. Não, né? Louco, porque... Eu entendo ao mesmo tempo, Joe, que o conhecimento que a gente demorava mais, era óbvio que era por causa da informação, era mais demorada, né, pra gente adquirir. Por isso que, né? Então hoje é mais rápido, né? Talvez com a mesma dedicação
de um cara que, né? Eu acredito que a pessoa hoje também ela consiga ficar boa, ou enfim, né? E pode criar raiz em menos tempo do que a gente levava, né? Mas de uma maneira genérica, é isso que está acontecendo, que é o que você está falando. Eu concordo também. Que a pessoa fica ali à mercê daquilo, ela não está criando raiz, ela está achando que está fazendo algo, mas ela, para ela mesmo, talvez será que ela vai se pendurar aonde daqui mais 5 anos? Não sei, 10 anos, quem sabe? Não é verdade? Mas também eu não sei, porque se de repente você vai numa sociedade que também vai envelhecendo com valores Dessa diferentes, maneira, você continua se mantendo dentro dos... Tipo, eu vejo que assim, a geração nossa é uma geração que tem 40 anos, 40 e tantos, uma geração que tem que se adaptar mais às coisas, mudanças e Perfeito. tal. Outra galera já é automático. Tipo, não sei, nossos avós viam a gente e achavam que era o fim dos tempos também. Sim. Então, num certo ponto. Então, e era uma coisa que, sei lá, que no Japão sempre tem uma constância. Então, isso sempre dá no Japão antigo, né? Então, você tinha uma ideia no Oriente, o Ocidente é sempre assim, quando algo novo aparecia, você tinha que, por exemplo, se algo novo, você tem que derrubar o antigo. Então, você vê movimentos artísticos, movimentos literários, ou mesmo ideologias. Então, assim, normalmente você tem que destruir a anterior, né, para fazer a sua valer. Então, o que tinha antes não serve para nada. A nossa que a representa. Sim, a nova é essa agora. A nova é essa. Olha Enquanto isso. no Oriente, no leste asiático, né, que eu mais pego ali Japão, China e tal, você tem uma árvore milenar, com raízes fortes, e você acrescenta um galho. Uau. Então, esse novo movimento, essa nova visão, querendo ou não, faz uma grande diferença, porque você não se afastou nem destruiu suas raízes. Né? Então, você continuou com as suas raízes. Isso reflete em muitas coisas. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma dificuldade em achar, sei lá, o Japão é muito difícil para mudanças, mesmo sociais. Né? Então, assim, o mundo todo mudou, o Japão muda algum aspecto 10, 20 anos depois. Por que isso? Porque existe, isso é minha opinião, né? Existe um respeito às gerações anteriores, aos valores anteriores. Então, é uma mudança que sempre vai ser mais lenta. Então, aqui não. Aqui, por exemplo, sei lá, o conhecimento dos nossos avós é aquilo, né? Se a gente for ver, eles estão, em termos de politicamente correto e tal, estão errados em um monte de coisa, né? Então se desvaloriza muito isso. Então se desvaloriza a pessoa inteira por conta de alguns aspectos, né? Que eram sociais de uma época e tal. E no Japão, não. No Japão tenta-se contornar. Então Hokusai, por exemplo, começou a fazer sucesso mesmo com 70 anos de idade. Oh. Até 70 anos, então, tipo, as 36 vistas do Monte Fuji, que você tem a grande onda, então tudo que o mangá do Hokusai, né, tudo pelo qual ele é conhecido, ele começou com 65 anos a fazer sucesso. Nossa, meu Deus. E ele começou com, sei lá, 16 anos a trabalhar, de fato, com o Kyoe, né, e tudo. Então, assim, era uma coisa que eu vi 50 anos. 50 né? anos. Produzindo, perseverando. Produzindo, assim, um trabalho que, se você olhar... E mesmo assim, não almejando. Não almejando. Né? Porque não tinha o sucesso e o dinheiro. Somente, né? Somente não foi a ocasião, mas foi o fruto. Mas ele não almejava pegar aquilo. Ele estava simplesmente plantando a árvore. Era tipo isso. Exatamente. Olha que e é do tipo... E me fez muito ver, por exemplo, hoje em dia se fala muito, começou a se falar, sei lá, de etarismo, ou de você não dar oportunidades para quem é mais velho, né, e tal. E aí você pensar, talvez aqui o único exemplo que a gente tenha mais palpável disso foi há um tempo atrás com o José Saramago, quando ele ganhou o Nobel de Literatura e tudo, que ele também começou a fazer sucesso, a escrever livros que faziam sucesso com 60 anos, 50 e poucos anos, né? Aqui a gente quer sempre tudo muito relacionado à juventude. Né? Então, se você passa de uma idade e você não construiu nada, você é meio que um derrotado, né, na sociedade. Então, pô, 50 anos, você já tem que estar com emprego, já tem que estar com tudo certo e tal, tua vida estabilizada. Então, eu comecei a ver também no Hokusai uma forma de, não, olha, um cara com 60, 70 anos começa a brilhar. Né? Ele começa a entender a arte dele. Então, é uma sociedade que não cerceia você por conta da tua idade. Então ela permite que você continue crescendo, né? A sociedade japonesa da época. Então eu comecei a ver isso também. Fantástico. Aqui você tentar falar, não, pô, a idade não é um limite. Aqui o cara com 60 anos já tem, pô, para de trabalhar, vai curtir.
Como se assim, o que você vai fazer o dia inteiro aposentado, irmão? Sabe? Do tipo, você vai acordar como e é aí, diferente, meu? né, cara? Tipo, Como... então assim, trabalhe, continue trabalhando e continue sendo valorizado por isso, sabe? Continue tentando crescer. Então essa parte do Hokusai morreu com 89 anos. Então foi um negócio que é o que eu digo, dei a sorte, uma sorte que pagou o preço também, porque o Hokusai, primeiro, ele não seguiu nenhuma escola. Então, natural, no Japão até hoje, né? Assim, você arruma um emprego numa Mitsubishi da vida, você vai passar a vida inteira nesse emprego, né? No Japão não existe essa cultura de mudar de emprego, pular de um lado um emprego para outro e tal. Então lá era mais forte ainda, você seguia uma escola. E sua escola era especializada em, sei lá, atores de teatro kabuki. E você tinha que seguir o traço do teu mestre. Então você vê que já não tem muita autonomia aí. Sim, então o Hokusai, ele falou, não, eu não quero seguir mestre nenhum. Por isso ele não foi para a escola. Ele não foi para nenhuma escola, ele foi estudando com vários mestres. Tal. Ele foi seguindo vários foi um mestres autodidata. até que autodidata. Então ele pegou assim, alguns livros de arte ocidental, que o Japão estava fechado na época para o mundo. Né? Então o Shogun, na época, ele fechou a ilha, falou não vai mais ter contato com ninguém. Então ficou 250 anos assim. Então o que chegava era alguma coisa da Europa, só chegava pela Holanda. Porque era a Companhia das Índias Orientais que fazia os comércios ali, porque os jesuítas até chegaram, os portugueses. Então, sei lá, tabaco é uma palavra em japonês para fumo, né? Então você tinha pan, Não pão sabia. e tal. Então você tem umas palavras de português Uau, assim. top. Só que aí os portugueses eles vieram com o comércio, mas vieram com os jesuítas também. Então eles queriam começar a catequizar. E começou a dar certo. Eles começaram a catequizar uns milhares de japoneses por ali. Porque ainda, imagina assim, então você tem um Japão de castas, hierarquias super rígidas, e aí começa a vir os jesuítas falando de Jesus, a mensagem de Cristo, que os pobres serão exaltados, entendeu? Então existem mensagens na Bíblia que vão muito de encontro ao confucionismo japonês, que é muito de hierarquia, de estruturas e tal. Então o Shogun cortou. Ele falou, chega, não vão se criar por aqui. Então expulsou os jesuítas, fechou o país. Olha. Então chegava um livro de arte ou outro. E Nossa. quando chegava um livrinho de arte ocidental, eles piravam, né? Chegava lá em Tóquio, que chamava Edo na época, estudavam tudo de um jeito, não entendiam o que estava escrito, eles só iam vendo imagens. Então eles entenderam sombra, ponto de fuga, perspectiva, Nossa, que é isso? tudo só olhando imagem. Assim, Só na observação. Só na observação. Então o Hokusai ele começa a misturar a arte oriental com a ocidental. E a partir daí ele alcança a arte dele. Então é um negócio que leva muito ao acaso também. Né? Então você tem muito na arte, né? Na gastronomia tem muita coisa. A torta saiu porque um queijo apodreceu e virou um roquefort. Tem um monte de coisa acidental, né? Então assim, é legal também deixar o acaso falar. Sim. Né? Porque o sim. acaso, de repente, você muda alguma hoje coisa. Tem uma coisa, sim, perfeito, cara, porque hoje tem uma, não é regra, mas uma grande maioria, eu poderia dizer, por conta tudo da quantidade, não da qualidade da informação, né, aquela avalanche na cabeça de todo mundo, na tatuagem não é diferente. E os artistas, os tatuadores, independente do tempo que estão ali na profissão, os que estão entrando agora, querem uma coisa muito rápida, percebe? Assim, no geral, não são todos, mas no geral, querem uma coisa muito rápida. O que, por exemplo, que eu estou citando? Um estilo muito rápido, e aí você citou, né, Hokusai 50 anos, e aí, né, ele mesmo teve a opção dele, a escolha dele, não, se eu entro numa escola, eu vou ser rígido, provavelmente eu vou ter que copiar até, né, o que também seria uma ideia, né, o que também seria ok, mas ele escolheu de maneira diferente. Então, hoje as pessoas querendo uma coisa meio rápida, né? Você citou isso daí do tempo, né? No caso de Hokusai. E aí, cara, aproveitando, que tem na tatuagem, não sei se você conhece, tem um mestre, que você acabou de citar agora, por exemplo, uma concessionária, Mitsubishi, que o cara, coincidentemente, até não sei se você conhece, ele chama Shig, é um mestre da atual, tatuador, cara, impecável o trabalho dele, é uma coisa assim, fantástica mesmo, e ele trabalhava em concessionária, ele era um engenheiro, né, de concessionária, inclusive eu acredito da Mitsubishi, eu tenho um livro dele, tem a história lá, né, tá traduzido, e coincidentemente. E aí já um gancho aqui, tem um outro, que eu tava outro dia numa ocasião na Alemanha, e num amigo que é tatuador de muitos anos atrás, e ele tem um espaço lá, além do estúdio dele, que ele recebe artistas convidados, eu estava lá de artista convidado, ele recebe, ele tem uma parte na casa dele lá, que é como se fosse um hotel, vamos dizer, um quarto, né, com banheiro e tudo, é um museu ali, tem muita coisa. Esse cara também é um cara, eu diria que
não só amante, ele é um fanático, ele gosta muito da tatu oriental. Foi no Japão algumas vezes, conheceu o Uriyoshi, que é o terceiro, né? Aham. Tatuador antigo, que inclusive trata ele como San, chama ele de Luke-san, né? O Lu-san seria filho, certo? Sim, sim. Pois é, então ele tem a tratativa com o Uriyoshi muito próxima. Só mais um adendo, então eu queria colocar 2 tatuadores atuais, né? Que é o Shig, né? Que tem essa arte fantástica, impecável, e tem um outro que o Luke, da Alemanha, o alemão, falou pra mim, cara, o Ishibei quando vem aqui, que quando ele recebe, né, artistas no estúdio e tem espaço na casa dele, o qual eu estava hospedado também, recebe um por vez, uma vez ele comentou comigo, que é um espaço que parece mais um museu, tem muita coisa, Diogo, tem, cara, peças no Japão que ele comprou, coisinhas, sabe? Ele trata aquilo como, sabe? Que demais. Muita coisa entalhada, no marfins, sabe? Ele tem muita coisa, ele tem uma sei. infinidade. O que eu queria concluir dizendo que ele citou o Ishibei, que é um outro artista atual, e ele falou assim por um momento, ó, cara, eu não sei, Zói, que ele tava comentando, eu tava lá, eu e ele, né, depois do trabalho, já ali na casa dele, que é o museu, a parte de baixo, onde eu tava hospedado, e ele falou assim, cara, me mostrando as coisas, e aí de repente começou a mostrar coisas do Ishibei, que nunca foram publicadas, porque o Ishibei é um artista também muito famoso, hoje em dia, e tem muitos livros, muitas coisas desse tipo, assim, né? Desse tipo que eu falo, nesse formato, inclusive ele publicou um através do Luke, o Luke produziu e tal. E ele falou um negócio que eu acho que eu não poderia deixar de falar contigo, e ao mesmo tempo compartilhar com a galera, que ele falou assim, do Ishibei. Zói, cara, eu não sei, mas o Ishibei pra mim, ele é uma, sei lá, ele é uma encarnação de Hokusai. Ele falou desse jeito, cara. Então, porque ele tava, nesse momento que ele falou isso, Diogo, ele falou assim, ó, ele tava falando sobre o Shibei, me mostrando umas coisas que ele nunca publicou, umas coisas que só é original que tá lá com ele, né? Que o Shibei faz e deixa com ele, sabe? Faz em papéis assim, do nada, sabe? Mas só um detalhe aqui pra fechar, é comentar que olha o estilo do cara, você tá falando de dedicação. O Luke comentou comigo, às vezes ele tava lá desenhando, e de repente, a hora do almoço, vai, sei lá, né? Ó, hora da janta, sei lá. Ó, Chibi, nós vamos sair pra pegar uma coisinha, vamos lá? Aí ele falava assim, Diogo, tá aqui desenhando. Ah, onde é? Ah, não, aqui é um restaurante, aqui, quantos quarteirões? Ah, 4 quarteirões. Não, 4 pra ir, 4 pra... Não, não vou não. Sabe, porque aquele tempo, o cara não queria parar, cara. E sabe, então, coisas desse tipo, ele olhando aquilo, e não era uma vez ou outra, o cara acordava desenhando, ele parava para fazer a tatu, mas ele gostava, sem dúvida, muito mais de produzir do que propriamente tatuar, embora seja um cara, dispensa comentários na tatu também, ele é um tatuador. Mas percebe, assim, aí um dia ele falou isso pra mim, ele falou, cara, eu ouvia ele assim, pra mim ele é uma encarnação de Hokusai, porque não para de produzir, sabe? Não, e existe uma história que é famosa do Hokusai, que era assim, o Hokusai, ele mudou de casa, de endereço, em Tóquio ali, Edo na época, pelo menos registrado, que se tem notícia, pelo menos um mínimo de 30 e tantas vezes ele mudou de casa. E a ideia dele era assim, ele, por exemplo, ele se separou da esposa, mas provavelmente acho que a esposa se separou dele. É isso que eu ia falar agora. Ele, É isso que eu ia falar agora. Ele era ranzinza, ele era chato. Então, assim, ele vivia, por exemplo, de comer comida pronta, que vendia nas barraquinhas, sabe, de calçada ali. Então, ele comia coxinha, seria um equivalente, Sim. comia um negócio. E ele só fast food da época ali. Fast food ali, comia um missô, qualquer coisa ali. E ele ficava ali, desenhando. Acordava, desenhava e dormia. E ele morava com a filha. A filha dele é muito legal, se vocês forem atrás, chama Oei, Katsushika Oei. Ela tem trabalhos lindos, assim, ela acabou virando uma discípula do Hokusai. Então, assim, ninguém mais ficou com ele e ela acabou também completando, porque quando o Hokusai estava com 78 anos, tal, chegando aos 80, ele já começou a ter problemas físicos, né? Então ele já não enxergava tão bem, ele já começava a ter um tipo de tendinite, né? Então a mão às vezes tremia um pouco. Então, assim, ela começava a completar os desenhos dele. Então o Hokusai desenhava, sei lá, um leão chinês grande, tá? Um dragão, e ela fazia a escama. Ela fazia as flores de fundo, sabe? Ela ajudava o pai e tal. E o Hokusai, ele se dedicava tanto que ele e a filha, eles não limpavam a casa, porque ia tomar tempo. Nossa. Isso aí você tem que potencializar para o Japão, em que a higiene ela é uma segunda pele. Então, assim, aqui é mais fácil. Você fala, pô, não arruma a casa nunca. Mas lá, assim, então ele, por exemplo, resto de comida, resto de embalagem de comida, papel que ele amassava que não servia, ia tudo acumulando. Aí iam passando os meses, começava a juntar mosca, né? Mês de verão lá é úmido, né? Começava a ter bicho, a cheirar.
a feder. Então, em vez de limpar a casa, eles mudavam de casa. Nó. Tá bom, sujou, tá imorável, né? Inabitável isso aqui. Vamos pra outro Vamos para canto. próximo lugar. E o proprietário que se vire, que limpe isso aqui depois. Então é um exemplo das coisas do Hokusai, do tipo, ele vivia tanto para arte que ele nem limpava a casa, assim. Era uma coisa. Então ele é legal de ter um exemplo extremo, né? Então chegou uma hora, ele tava com, sei lá, ele morreu com 89, né? Ele estava com 80 e poucos anos, ele começava a assinar todos os trabalhos dele com um ideograma, um carimbo, né, de assinatura, que era o ideograma, que é um numeral para 100, porque ele queria alcançar os 100 anos. Porque tem uma ideia que é o testamento dele, que dizem que é o testamento artístico dele. Ele colocou num dos pós-fácios das 100 vistas do Monte Fuji. Né, e terminou ali o livro, ele escreveu isso, que era assim, mais ou menos em grandes linhas, é do tipo, a partir dos 5 anos de idade eu comecei a pegar um gosto por rabiscar as coisas. Falou, quando eu estava com 50 anos, eu já tinha feito um número considerável de trabalhos, mas nada do que eu fiz antes dos 70 anos de idade é digno de nota. Nó. Nada disso, esquece o que eu fiz antes dos 70. Meu pai. Falou, a partir dos 75, 80, eu comecei a entender a natureza da água, do movimento da água, do vento, da árvore, sabe, dos animais, dos peixes, dos insetos. Ele falou, bom, então seguindo esse raciocínio, quando eu tiver com 90 anos, eu já vou ter mergulhado ainda mais nesse universo, vou ter ampliado e mergulhado, então quando eu chegar aos 100 anos de idade, cada linha que eu fizer vai ter vida própria. Nó. Aí ele falou, eu peço àqueles que viverem até lá, que digam que minhas palavras foram verdadeiras, né, e tal. Então ele morreu com 89 e tem uma história dizendo que, assim, no leito de morte ele ainda falou para a filha, pô, se eu tivesse mais 5 anos, 5, sabe, do tipo, minha arte aí ia ficar boa, sabe, então do tipo, é uma busca constante. Meu Deus, sabe, ele nunca sentou no louro, sabe, no que ele fez, ele nunca olhou para trás, então não tinha aquela coisa do, respeita a minha história, sabe, eu não sei o quê, então não, é sempre uma mentalidade de olhar para frente, né, o tempo todo, assim, sempre se aperfeiçoar e tal, então isso é muito legal para você usar como uma filosofia de vida e tal, eu sempre uso, assim, eu sempre acho muito bacana essas ideias. Uma vez ele foi chamado por um grande senhor feudal, né, e tal, que chamou grandes artistas de pintura, grandes nomes, né, mas mesmo das escolas clássicas, né, japonesa, que pegavam heranças da arte chinesa e tudo. E aí falou, bom, e aí falaram, chama esse tal de Hokusai, esse artista do povo, que falam tanto dele. Vamos lá, vai ter uma exibição. E aí quando chegou a hora do Hokusai mostrar, assim, ele pegou, esticou umas folhas no chão, pegou um esfregão, molhou numa tinta azul, passou assim, né, numa grande curva, dava no papel, aí ele pegou uma galinha, molhou o pé da galinha na tinta vermelha e fez a galinha correr pelo papel. Ele falou, olha, aqui tá, folhas de bordo num rio que chamava Tatsuta. Então assim, e ficou aquelas patinhas de galinha igual folhas no outono, correndo pelo rio, que era um motivo da arte japonesa, mas ao mesmo tempo para mostrar, assim, o desprezo que ele tinha pelas classes maiores, ou por você ter um status, ou por você ter uma hierarquia. Então, assim, o Hokusai, ele tem muitos exemplos da vida dele, assim, e tudo, que é interessante, sabe, para mostrar. Ele estava com esses 80 e poucos anos, e ele começou todo dia, ele estava com medo da morte. Ele era meio hipocondríaco. Ele teve um filho que teve uma cegueira, ele não visitava o filho, com medo de achar que era contagioso, porque na época você tinha varíola muito no Japão, e a varíola acabava cegando, né, quando ela avançava muito, então ele tinha medo de ficar doente ou morrer ou ficar cego e não poder continuar trabalhando, né, como artista, então ele se resguardava, e aí ele estava nessa, ele começou a falar, não, eu estou começando a sentir que eu estou ficando doente. Então ele fez uma promessa para alguma divindade, normalmente ele seguiu o budismo de Nichiren e tudo, mas ele falou, olha, eu vou durante todo dia, eu vou acordar e vou desenhar um leão chinês, que é o Dog Lion, Komainu, né? Você tem vários nomes, Xixi é um nome também para o leão. Então todo dia ele acordava e desenhava um leão, para pedir proteção e saúde. Eu sei que assim, depois desse Só para esquentar, isso aí era para esquentar. Acordou, desenhou, deu um ano, isso foi leiloado também, naquela mesma Christie's ali que leiloou por 3 milhões de dólares a onda, há anos atrás, vários desses leões chineses, por uma fortuna, lançou um catálogo, que eu consegui comprar esse catálogo. Então, um catálogo de leões chineses que nunca viraram xilogravura.
ficaram só no papel, na pintura original dele, Sim. né, e tudo. Então o negócio que é assim, você vê um exercício dele quando ele acordava para soltar o pulso ali e tal, vira um negócio de leilão depois, né? Não sei, tá imbuído com alguma coisa essa arte dele, assim, que ela sempre prevalece, assim, é muito louco, é uma coisa quase mística, assim, Fantástico. o negócio do Hokusai. Poderoso demais, né, cara? É poderoso. E igual você falou, se a gente sabe dessa história, igual eu tô sabendo agora, acredito que muitos também, cara, te traz, né? Te inspira, né? Pra gente, lógico, mesmo que não, acredito que seria até impossível ou quase colocar isso em prática, mesmo para aqueles que queiram, mas a gente tem uma outra cultura, mas pelo menos para pegar um pouco, uma dose, uma pitada de sal disso tudo para aqueles que buscam, né, se aperfeiçoar, para aqueles que buscam melhorar, na questão resiliência, pô, vou ser resiliente, né, isso aqui, para aqueles que buscam, pô, como eu olhar para trás, eu não vou me gabar disso que eu já fiz, tem tudo isso aí nessa história que você está contando, né, cara, eu vou buscar o melhor, mas o que eu já fiz já foi feito, eu não vou ficar me gabando disso aqui, não. Muito, né? E sei lá, eu vi até no New Black, quando o Juba veio aqui, né? A galera veio no dia seguinte, o curso foi no dia anterior, e era a primeira vez que eu tinha ido. Não, eu tinha ido lá tatuar, né? Essa deusa Kali aqui antes com o Juba, mas quando eu fui no dia anterior, foi isso, eu cheguei 2 da tarde, aí você tem umas coisas do tipo, eu cheguei, o Juba já tava lá. Aí você fala, pô, sabe, são aquelas pequenas coisas, você fala, pô, o cara já tava no horário. Porque existe isso, essa pontualidade, é uma coisa assim, a partir do momento em que você começa a atrasar, você está desrespeitando a vida da outra pessoa. Sim. Porque a outra pessoa tem a sua missão aqui também. Então, a partir do momento que ela está em função de você, porque você está atrasado, então existem muitos códigos no Japão, né? Então, do tipo que tem a ver com isso, com você valorizar o outro, não está em função de você. Aqui é mais engraçado, é mais natural, existe uma outra pegada. Mas eu vi ele estava no horário. Pô, legal. Aí um pouco antes, só ele no estúdio, pegou ali o esfregão, começou a limpar o chão do estúdio. O próprio Juba. Aí você também já liga um outro negócio. Você fala, pô, que legal, sabe? O cara tá ali, ó, ele mesmo limpando, ele arrumando as coisas, as cadeiras e tal. Você fala, pô, é isso, é o negócio dele, né? É o trampo dele. Então, e tem a ver muito com esse espírito, né? Dessa época, que é você procurar essa perfeição em tudo, em você ter um olhar para tudo, né? Então, achei muito legal. E aí o curso fluiu super bem, assim. Eles adoraram, eles comentaram aqui mesmo. E eu queria te perguntar, Diogo, nessa ocasião do azeite, você tomou um puxão de orelha? Então, você ficou um ano lá, né? Ficou um ano, então, nessa segunda vez. Foi. Mas foi uma coisa do tipo, aí teve uma vez que eu comecei a usar, porque no Japão você pode usar, eu digo que eu chamo o coringa do gringo. Os caras foram falar com não, você do mas azeite. Você joga o coringa do gringo pra tudo, que é do tipo, quando a coisa começa a apertar muito pra você, opa, você joga a carta do gringo. Você fala, eu sou gringo, então você passa meio de burro, sabe? Então assim, você fala, não, eu vou... Melhor, né? Meu, eu tava lá porque eu tava com muita fome. Assim, eles me deram um dinheiro meio limitado ali, eu tava acordando de noite com fome, eu comia só cogumelo, eu tava numa situação ali que, olha, meu, era... Solitário. Aí eu acordei 2 da manhã com fome, estômago roncando e tal, eu falei, meu, eu preciso comer alguma coisa. E aí tinha um pacote de pão. Aí eu olhei e falei, vou pegar, foi isso, foi onde veio o azeite, porque eu fiz o ovo, e eu peguei uma fatia de pão do negócio, falei, vou pegar uma fatia. Aí no dia seguinte chamaram, falaram do azeite, falaram, olha, e o dono do pão, que é um cara que tinha vindo da Coreia ou da China, tal, que tava lá. Que é o outro fatia aí. Também, ele olhou, ele já viu que tava faltando uma fatia de pão. Aí eu falei, puta, eu vou jogar a carta do gringo. Sabe? Porque o verdadeiro lá, o original mesmo japonês, você vai lá, pede perdão de joelhos e você, não, eu errei mesmo e tal. Eu falei, ai meu, já tava, falei, vou jogar a carta do gringo. Eu fiz assim, ai, vocês estão perguntando só pra mim porque eu sou gringo? Ou vocês estão perguntando pra todo mundo? Ou vocês estão com preconceito porque eu sou gringo? E tal, não sei o que. Os caras, não sei o que. Eu falei, ai, meu, eu vou lá. Cara, assim, era um negócio mas assim, mas muito rigoroso. Era assim, nem pensava, né? Você nem sonhava. Falou, ó, depois eu compro um outro saco aí amanhã. Cara, tinha pote de sal que tava há 5 anos lá. Um sal legal, sabe? Um sal marinho com ervas, com não sei o que. Eu, pô, vou pegar esse sal, né? Joguei um salzinho ali. Aí falou assim, Diogo-san, esse sal é seu? Eu falei, não, mas de quem que é esse sal? Ah, esse sal é de um gringo que veio há 5 anos pra cá.
Falei, mas gente, o gringo ele comprou o É. sal porque justamente É. ele não podia pegar o sal do outro. Precisou fritar um ovo também, né? Só que na Provavelmente. hora, é aquilo, só que ele não falou na hora de ir embora que não, esse sal agora é coletivo. É. Pô, ninguém vai lembrar de falar isso na hora de ir É. embora. E aí o sal tava intocado, porque o sal era do cara. Eu assim, o sal ia ficar lá, meu amigo, ia acabar o mundo, o apocalipse, e voltar, o sal ia É. estar ali. Só que aí eu ficava, pô, é muito extremo, né? Mas eu falava, cara, mas será que não tem que ser assim para funcionar? É o da pressão que você tava falando, que você percebeu, né? Porque, sei lá, a partir do momento que você começa a abrir concessão para alguma coisa, tipo, ah, esse sal tá de boa, ah, o cara usou um azeite ali. Ah, o que tem que pegar uma fatia de pão? É. O que tem que chegar atrasado O que amanhã? tem que chegar atrasado? Ah, o que tem, sei lá, fazer um gato na net aqui? Sabe, você começa a Aceitar, expandir, né? né, É, o que é o exato. errado, né? Então, assim, eu não acho que o lá é o mais certo do mundo, porque, porra, é uma vida lá complicada, sabe? Mas assim, puta, será que existe um meio termo? Eu acho que não, sabe? Porque até agora não viu, né? Uma sociedade que, sei lá, esse meio termo funcione legal, assim, né? Mas, né, a ideia é... Eu sempre tento trazer esses elementos do Japão, mesmo no folclore e tal, trazer para nossa cultura. Para nossa cultura. Pra tatu, por exemplo. Por falar em trazer, ô, Diogo, esse depois que você voltou, então tomou o puxão de orelha, né? Ficou um ano, adquiriu mais, se aprofundou, adquiriu mais experiência ainda, né? E aí voltou pro Brasil. Mas como foi essa volta? Você quis voltar? Eles abriram algo aqui? Como que foi? Eles abriram uma filial Tinha aberto aqui, já, na verdade, tinha né? aberto, só que aí terminou o visto. Então era meio que assim, era o período do visto ali de trabalho, eu voltei, e aí eu tava com essa editora minha. Falei, agora eu vou começar a produzir. Só que eu vi que já estava numa época em que o livro mesmo, ele não vende. Né? E é uma realidade. Não adianta, mas o brasileiro não lê, mas a cultura, mas a educação, sabe? Isso aí é você, a realidade, ela é assim, não se vende livro. O livro é muito difícil de vender no Brasil. Então eu falei, não, eu vou começar então a fazer cursos. Sabe? Cursos que tenham a ver com tudo isso que eu estudei, né? Do Kyoe. Porque o Kyoe, então ele coloca uma imagem, só que essa imagem está cheia de significado. Ele remete a muitas coisas, a muitas lendas, a muitas coisas do folclore, da religião, do Estado, de história japonesa e chinesa. Então, nessa história, eu falava, não, eu vou começar a esmiuçar isso daqui. Sim. A entender tudo isso. Então, se você pega as 100 vistas do Monte Fuji do Hokusai, por exemplo, tem uma hora que você vê um cara barbado, parece um Antônio Conselheiro, ali com a perna cruzada, fazendo um gesto assim com a mão, meditando, e nada mais. E o que isso significa? Sabe? Aí depois você descobre que era um cara, um suposto, né, fundador de uma seita dos budismos que chama Shugendo, que é o budismo que acabou muito vinculado aos Tengu, né, que são os Yamabushi, que viram os monges guerreiros das montanhas. Então eles são vinculados aos Tengu porque justamente eles tinham fama de serem meio picaretas, de tentar pegar o dinheiro da população com curas milagrosas, com exorcismos. Os Tengus. Esses monges. Os monges. E como os Tengus eles eram vinculados também a alguma coisa da mentira inicialmente, eles acabam associados a esses monges. E esse cara, ele teoricamente, ele foi o primeiro homem a escalar o Monte Fuji. Então a ideia era que no ano de 800 ele escalou o Monte Fuji e foi lá para meditar. Então ele estava meditando no topo do Fuji e esse gesto que ele estava fazendo com a mão era o gesto da espada protetora de Fudo-myo. Então você também tem que começar a estudar alguma coisa de budismo. Quem são esses Fudo? Né? Essas entidades protetoras que eles usam, essas espadas em chamas que tem nos Fudo, né? Que tem muita tatuagem com Fudo e tal. E aí então você vai pegando essas 100 vistas, você pega a história do origami, você estuda shintoísmo, religião, cultura, arte, a raposa, de repente você pega mitos e lendas antigos. Eu falei, eu vou começar a fazer cursos disso. Sabe? Eu falei, eu vou começar a levar para o pessoal, puxar para uma realidade mais brasileira também, para não ficar também só... porque no Japão é isso, o Japão é aquilo, sabe? Ficar só babando o ovo do Japão. Perfeito. Sabe? Não, o Japão é bacana, mas a gente tem uma história aqui também. A gente tem uma cultura legal e tal, vamos tentar adaptar.
que eu vejo de tatuador, eu vejo o Mike Dorsey. Sim. Que eu não sigo tanta gente, mas eu vejo o Mike Dorsey e eu faço assim, pô, o Mike Dorsey é um cara disso. Assim, você tem aquele monte de coisa escrita nas coisas do Mike Dorsey que é uma língua que eu não sei nem se é alguma língua, ou se ele só colocou... Eu já me parei para pensar isso também. Porque aquilo ali... Só um design. É só um design, eu acho que não tem nada escrito ali. Eu acho que ele só bota essas coisas de curvas ali, mas às vezes ele coloca uma imagem de uma raposa com um crânio em cima da cabeça, ele escreve na legenda assim, Kuzunoha. Ele já indica, ele fala, esse cara sabe do que ele está falando, porque essa é uma lenda muito famosa envolvendo as raposas, sabe? Então ele coloca, sei lá, um Darumá com alguma outra coisa, com um celular na mão, né? Então ele também faz isso que eu acho muito legal, que é puxar para a realidade moderna ou norte-americana, mudar os... Porque, por exemplo, a cultura foi mudando. Então o folclore, por exemplo, o Tengu, no século VIII e IX, ele era invariavelmente mau. Então ele só causava prejuízos às pessoas. Lá pelo século XII, falou, não, aí que começou a vir a história de ter o Tengu de nariz comprido e o Tengu corvo. Ah, então existe um Tengu superior e um inferior, mas ambos são ruins. Passaram uns séculos, começou, não, tem Tengu bom também. E o Tengu bom, ele manda nos Tengus ruins. Né? Então conforme a sociedade vai mudando, o mito vai mudando também. Então a iconografia dele vai mudando também. Então a máscara do Tengu, por exemplo, ela começa a ser positiva e ela começa a ser vinculada a uma divindade do shintoísmo japonês, que chama Saruta Hiko, que é uma divindade que também é considerado patrono das artes marciais. E aí dizem que os Tengus ensinavam os ninjas as artes marciais secretas. Né? Então você tem muita coisa ali que vai mudando. Então a ideia que eu acho muito legal do Mike Dorsey, por exemplo, é mudar, reescrever esses mitos, né? Adaptar para a sua realidade, né? E tudo. Então eu acho assim, pô, se os cursos ajudarem, que nem faz um curso no estúdio de tatuagem ali, fala, pô, o cara ajudar alguém a falar, puta, que legal, vou reinterpretar isso aqui, sabe? Reinterpretar esse mito. Com certeza. Eu costumo dizer que a cerejeira tem muita simbologia. Uma das coisas que tem mais simbologia do Japão é a cerejeira. Né? Então a cerejeira ela é a primeira a aflorar na primavera, então ela indica que a primavera está chegando, só que ela despetala muito rápido, né? Então ela indica também a brevidade da vida, né? A vida você olha, que lindo, né? No momento seguinte ela despetalou, sopro. Então é uma coisa, um sopro de vida. Então o Kyue mesmo é imagens do mundo flutuante, a tradução de Kyue. Então esse mundo flutuante é isso, o mundo você está bem hoje, amanhã você está ruim, né? Hoje você está com saúde, você está doente, né? Pobreza e riqueza e tal. Então a ideia é falar, pô, isso aqui no Brasil a gente tem o IP. E você tem IP amarelo, IP roxo, e o IP ele também floresce muito rápido e ele despetala. E ele fica aquele manto, né, lindo, colorido de IPs, né? Então uma ideia de falar, pô, pegar isso... Ah, eu entendi qual que é o conceito da cerejeira. Pô, é efemeridade. Pô, então eu vou fazer um negócio num traço japonês, talvez, mais uma flor de IP. Né, para ter essa simbologia brasileira. Sabe? Isso eu acho muito legal, porque o próprio Hokusai, ele reinterpreta toda a arte japonesa quando pega um livro ocidental. Né? E aí, sei lá, quando vai as estilogravuras dele para a Europa, aí você pega Monet, Van Gogh, Klimt, né? Esses caras, eles olham as coisas do Hokusai e falam, puta, que demais! Porque justamente ele deu um tempero oriental para o que estava sendo feito na Europa. Né? Então eles conseguem ter uma base comum. Então existe perspectiva, existe ponto de fuga, existe alguma coisa talvez de sombra, mas não muito, né? E tal. Mas então, assim, é um campo comum. Que eles resolviam na linha, né? Não era igual o Ocidente, né? Igual a Europa, né? Que era muito por volume, né? Sim. Por isso é que eu disse agora há pouco que a gente estava falando que vale muito, vale muito essa tanta cultura como a própria arte em si, próprio visualmente falando, né? Mas vale mais ainda quando sabe do que está falando, que é o teu caso, né? Para o artista, mesmo aquele que não segue, Diogo, que não faz, né, as tatuas no tema oriental, ele também olhar com um ponto de vista técnico, ele buscar, isso é minha sugestão, é o que eu sempre digo por aqui, né, no Stories também, no Instagram, enfim, nas minhas redes sociais. Não, aí o cara pode ouvir eu falar isso e pode falar, pô, mas é porque você está falando que você gosta da tatu oriental. Não, eu digo tecnicamente, porque a tatu é isso, ela é linha, então você pode fazer o que você quiser, independente do seu estilo, seu toque autoral, mas você tem que manter a linguagem da tatuagem, né? Como ela é linha, né? A tatuagem é bem isso, ela é linha, né? Traços sólidos, né? Cores marcadas.
independente do estilo que o artista escolhe fazer e se aprimorar, se ele olha a linguagem da arte japonesa, com esse olhar mais técnico, ele vai enriquecer muito o estilo dele, por causa disso, por causa que são linhas, né? Então ali se identifica na hora com tatuagem, com a linguagem da tatuagem, percebe o que eu tô querendo dizer? Não estou dizendo que a Europa, é bom estudar isso também, mas ali você pega muito mais volume, né? Ali ele funciona, de repente, uma Mona Lisa numa pintura, talvez numa pele exatamente como ela está lá, não vai funcionar, percebe o que eu tô querendo dizer? Então agora, a linguagem da arte japonesa é total tatuagem. Então isso enriquece o tatuador que quer estudar isso também, dependendo do estilo que ele segue. Não, você falou tudo, porque essa parte de linha, até de círculos, por exemplo, você pega o Kyoe e você tem sempre que pegar pelo lado japonês, né? Você olha pela direita e vai para a esquerda, vendo a obra de arte, assim. Então, por exemplo, quando a gente pega a grande onda, você tem a grande onda vindo de encontro. Então, para a gente que vê da esquerda para a direita, a onda flui. Né? Então, para o olhar japonês, a onda não. O Hokusai chama o olhar da pessoa para o começo da onda, aí você vê os barcos das pessoas, o Monte Fuji ao fundo, e aí vem aquela onda em garra. Então ela vai de encontro com o olhar. Então esses artistas, eles têm muito isso, de pegar linhas diagonais e círculos para conduzir o olhar da pessoa para onde eles querem, assim. Então isso tem muito a ver, é muito verdadeiro mesmo. A arte japonesa usa muito disso. Fantástico. Eu acho o máximo. Tem um livro da geometria em Hokusai. Eu quero depois te mostrar os que eu tenho. Pô, Né? depois Não é uma grande coleção, não é uma biblioteca, mas é uma pequena coleção. Não diria um pequeno acervo, não, uma pequena coleção. Quero te mostrar. Eu tenho um negocinho lá também. Depois a gente... Legal demais. Quero te apresentar a Ishibei, que você falou que você conhece Mike Dorsey, né? Que é o que você vem acompanhando. Ishibei, então, tenho certeza que você vai pirar. Né? E Shige também. Tá? Agora, voltando então de lá, nessa ocasião e nessa atualidade, você vem, não só na tatuagem, que você, né, percebeu e viu que podia enriquecer, vamos dizer assim, né, guiar, inclusive, mostrar esse folclore para outros artistas ouvirem, aprenderem e até impactar eles desenhando melhor, porque quando você sabe, você pode se inspirar, né? Vem inspirações ali, seu desenho pode fluir melhor. É assim que eu tô querendo até saber mais de você, porque eu quero desenhar melhor o que eu já venho desenhando, desenvolvendo. Então, o que você está fazendo em relação a isso atualmente, o Diogo? Assim, qual que é seu dia a dia, assim, vamos dizer assim? Ou seus compromissos em relação a isso, aos seus workshops? Como que funciona, cara? Cara, eu tava assim, eu dou esse... Quando você voltou, né, de lá para cá. Aí você... Eu voltei, eu comecei a fazer, começou a pandemia, eu tinha 2 temas de curso. Tinha, sei lá, 100 vistas do Monte Fuji do Hokusai, tinha Tanuki, por exemplo, alguma coisa, 2, 3 temas. Aí começou a pandemia, né, 2021, mais ou menos. Aí eu falei, não, legal, eu vou começar a desenvolver aulas online. Então foi quando eu comecei deixa eu entender uma apresentação bacana. Como que eu posso fazer essa apresentação ficar legal? Porque eu não queria fazer aquela apresentação engessada de um professor. Sim. Tipo, tópicos. Hoje, galera, vamos falar. Né? Aquelas imagens toscas, né? Que você pega aquele JPEG, baixa resolução ali, taca ali, erro de português, né? Aquela apresentação, aquele slide. Clássico, né? Dos meia-boca, né? Dos medíocres. Clássico. Aquele que você tá olhando online, você tá 20 minutos, você tá assim já, né? Aí eu falei, não, vai ter que ser mais dinâmico, né? Tudo a ver com coisas de ukiyo-e no geral e tudo. Então eu desenvolvi temas, eu falei, não, eu vou pegar mais coisas de folclore, vou tentar focar, vou ver esse negócio de estúdios e tudo. E eu comecei a traduzir o livro que está rolando até agora, que é um livro que é uma enciclopédia de yokai. Yokai são as assombrações japonesas. Né? Então, yokai é um termo meio guarda-chuva que serve porque tem vários tipos de assombração. Então, por exemplo, você tem o Tsukumogami, que é um celular que você largou. Então, por exemplo, troquei de celular, o meu saiu uma nova versão. Né? Tal, vou jogar o meu fora. Se ele conseguir chegar a 100 anos de idade, ele se torna uma entidade, um espírito e volta para te assombrar. Porque é muito louco, porque existe um conceito do budismo... Isso é bem atual, então, você vê muita essa assombração. Coisa. Não, essa assombração você tem versões atuais. Se você entrar, você tem gente pirando, fazendo esses negócios de videogame, um PlayStation mal assombrado, né? Você tem de tudo. Porque existe uma coisa budista que, assim, eles acreditam que você pode reencarnar em objetos. Então você pode reencarnar, por exemplo, num vestido, num sapato de salto, num tênis. Aí se de repente, mas se você é um cara que coleciona tênis, eu tenho 300 pares. Então, sei lá, tem uns que eu nem usei. Sabe, eu usei uma vez só.
esse tênis, ele perde a função dele na vida. Ele reencarnou, alguma coisa reencarnou nesse tênis, ele tinha que ser tênis. Entendeu? Ele tinha que cumprir a função de ser um tênis. Então ele tinha que estabelecer um vínculo com quem usou o tênis, essa pessoa também cuidar do tênis e tal, tentar reformar o tênis quando começar a dar buraco, soltar a sola, até o momento em que, sei lá, o tênis cumpriu a função de vida dele, e às vezes até você faz um enterrinho, dependendo do carinho que você tem ali, você faz uma rezinha, você dá ali, se despede dele, porque ele teve do teu lado o tempo todo. Ele foi aquele seu calçado em momentos, né, de alegria, de tristeza e tal. Então a ideia também é isso. Então, se você trata algo com desprezo e abandona ou você joga fora rápido, ele se transformaria num espírito para voltar para te assombrar. Então a ideia por trás disso é isso, é você valorizar as coisas que você tem. É você não ter muitas posses, você não precisar de nada além do que você precisa. Ao ponto de você nem usar, né? Pô, tem uma coleção daquele, eu nunca nem usei. Nem usei. Né? Então, assim, existem muito. Então, eu estou traduzindo essa enciclopédia de yokai, e eu até entrei em contato com uma artista do Rio de Janeiro, que chama Xilopretura. Ela faz só xilo, muita coisa de inspiração africana. Mitos e lendas da África, traços africanos e tal. Então eu falei, não, eu vou usar as imagens, por exemplo, de uma enciclopédia de yokai de 1600 e pouco, né, conforme aparecerem no livro, para mostrar de onde veio esse yokai, mas eu quero que essa assombração tenha alguma coisa brasileira. Não vai ser só, vou contratar uma artista para reproduzir uma coisa japonesa, entendeu? Uhum. Eu falei para ela, olha, eu vou te passar um resumo de uma assombração e você reinterpreta. Então é o que a gente está fazendo nesse momento, uma das coisas. Hein, cara? Então, ela pega, sei lá, uma árvore que você tem o espírito da árvore e tal. Então ela reinterpreta, ela colocou um baobá, que é uma árvore bem africana. Então é um baobá. Existe uma árvore que chama Ninmenju, que é uma árvore que tem cabeças humanas em vez de frutos. E essas cabeças ficam só rindo, elas não falam. Elas ficam dando risada o dia inteiro. E aí, se de repente você faz alguma coisa, ela entra numa gargalhada, aí ela cai. Porque ela ri muito, né? Gargalha e ela cai do galho e cai pro chão, o fruto. Então ela colocou isso com aquela decoração, sabe, de Pierrot, aqueles babados que se usa aqui, igual um Pierrot, uma arlequina e tal. Então ela coloca isso, ela reinterpreta. Então eu faço isso fazendo alguns cursos, então dando cursos e elaborando alguns outros e tudo. E naquela correria, né? E aí fazendo. E a ideia do workshop para tatuadores, falando sobre as lendas, igual você fez para o New Black, né? O workshop, ele pega isso, porque eu acho muito legal você esmiuçar alguns mitos ou alguns conceitos antigos, porque eu queria explicar de onde eles vieram, né? Então, de onde vem, sei lá, essa raposa que aparece tanto? Que aparece num Mario Bros, aparece num Pokémon, aparece, sei lá, num Naruto, né? Você tem muita coisa aparecendo, porque os japoneses, eles usam as referências até hoje, né? Então eles usam muita referência, só que como eles são muito voltados para si mesmos, né? Então o mercado consumidor japonês, ele meio que se basta. Então os japoneses produzem para si mesmos o tempo todo, né? É raro eles focarem vou produzir para os ocidentais alguma coisa. Não, a gente que tenta entender. Então a ideia era esmiuçar isso, explicar de onde veio e mostrar que existem caminhos. Então, por exemplo, você pode seguir uma arte japonesa e imprimir o seu traço. Você pode entender as regras, só que é importante entender primeiro. Então a ideia é do tipo... Para talvez recriar ou dar um toque, né? Como você já, né? Cara, impressionante isso que você está falando. Porque é muito assim, existe um conjunto de regras. Vou dar meu toque aqui, mas se por acaso nem souber a regra, né? Se você souber, aí você... Se você souber, essa é a grande diferença, né? Do tipo, eu sei as regras do jogo, agora eu consigo burlar algumas regras, sim, porque eu entendo como o jogo funciona, né? É diferente de você falar, não vou respeitar regra nenhuma e vou fazer do meu jeito. Fazer do meu jeito. Porque eu sou assim, eu sou um escolhido por Deus aqui, sabe? Eu não tô nem aí porque fizeram antes e depois, né, e tal, e vou fazer do meu jeito, porque eu sou especial, sabe? Fala, não, é do tipo, existe um conjunto de regras, você entende essas regras, é quando eu digo que eu até comentei com você, quando a gente conversou, falei, chegar um cara e fazer um bodysuit de camiseta regata, sabe? É do tipo, porque o bodysuit é para ser para um kimono. Sim. Então aqui é uma parte livre, porque o kimono fecha. Por isso que eles deixavam então livre aí. Deixavam livre aqui, pro kimono então não aparece essa parte, vinha até uma manga e tal, dependendo, e tal, meia manga, mas assim,
o cara não precisa fazer necessariamente em alguém, mas alguém que entende isso fala, pô, eu vou fazer de uma camiseta regata, sabe? Porque seria a vestimenta atual. Dependendo de alguém no Brasil e no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Então, um bodysuit carioca, ele poderia ser uma Sim, regatona, sim. né? Assim, Verdade. com aquelas regata machão, né? Não sei o quê. Então, assim, entender. No curso que eu fiz em um outro estúdio, tinha uma menina com umas tatuagens do braço fechado com umas folhas de ginkgo, né? Então, e eu falei, pô, o ginkgo tem uma puta história ancestral, né? O ginkgo, ele tem toda uma simbologia de resistência. Então, na Segunda Guerra Mundial, quando bombardearam Tóquio, explodiu a bomba nuclear em Hiroshima, em Nagasaki, tudo foi carbonizado, mas sobraram algumas árvores. Pouquíssimas, assim. Acho que é Hibako Jumoko, é o nome japonês, que são as árvores que sobreviveram ao acidente atômico. Existe até uma categoria. E o ginkgo foi uma delas. Porque o ginkgo, ele tinha raízes muito profundas. Então, com a parte inteira dele foi carbonizada, né, pela bomba nuclear, mas a raiz conseguiu se manter viva, né? Então a ideia, o ginkgo, ele é muito um símbolo de resistência. Ele existe há milhões de anos. Dizem que eles vêm da época dos dinossauros, o ginkgo. Acho que é a árvore mais antiga que tem, né? Então, por exemplo, sei lá, o penteado do lutador de sumô é inspirado na folha de ginkgo. O símbolo da cidade de Tóquio é uma folha dessa. Aquele shamisen que você vê as mulheres tocando Sim. nas imagens, essa paleta é um ginkgo. Se olhar, ela tem aquele formatinho de ginkgo, né, de leque e tudo. Então é interessante, eu falei para ela, pô, é um ginkgo, né? Então, e ela não sabia toda essa simbologia por trás, Começou né? até a gostar mais da própria tatu. Você começa, Aposto. eu falava assim, às vezes você tem muita tatuagem a ver com criança, né? É um motivo de tatuagem. A pessoa vai no estúdio e procura tatuar, a ver, tatua alguma coisa com meu filho, né, que remeta e tal. E existem alguns santos, principalmente o Jizo, que é um bodhisattva, né? O bodhisattva é aquele cara que alcançou a iluminação de Buda, mas ele continua aqui para tentar ensinar as outras pessoas, né? Então ele é mais ou menos, sei lá, se alguém é da idade daquele filme do Patrick Swayze com o Keanu Reeves, Caçadores de Emoção, que ele era um surfista que assaltava banco, tipo, ele tinha um apelido de Bodhi. Então, porque justamente ele era aquele surfista iluminado, o surfista que seguia um caminho. Então a ideia, o Jizo, ele é um bodhisattva, e que ele desce para o inferno para salvar algumas crianças. Então você tem muita estátua do Jizo no Japão, ele é muito cultuado. E ele tem uma cor vermelha, ele usa um babador, né, que remete às crianças. O vermelho é a cor no Japão que expulsa o mal. Então, por exemplo, eu falei, pô, que desse uma ideia para um tatuador, se ele vê um curso desse, fala, pô, por exemplo, ele fala, dessas coisas eu peguei do Jizo. Nossa, vou atrás disso aqui, esse Jizo falou comigo em algum lugar. Pô, pesquisar o Jizo e de repente chegar no estúdio e usar no trabalho. Vem algum cliente e fala, pô, eu queria tatuar alguma coisa a ver com meu filho e tal. Pô, por que você não tatua esse santo protetor das crianças do Japão? Que interessante, e explicar cara. essa história. Pô, porque existe essa história. O cara Muito fala, bom. pô, que legal, sabe? De repente você começa a fazer tatuagem de Jizo, sabe? Uma coisa. Então a ideia é ensinar, pegar essa parte, explicar alguns aspectos do folclore, mudar também, contar que também é maleável, que existe assim as regras, mas elas não têm que ser seguidas à risca o tempo todo, sabe? Existe um espaço para criatividade e tudo. Então a ideia sempre foi essa, assim, porque os tatuadores sempre foram os mais abertos, assim, é a classe de trabalhadores que eu conheço mais aberta, assim, à cultura japonesa, assim, é sempre muito legal, assim, é sempre enriquecedor, assim, fazer os cursos em estúdio de tatuagem. Eu adoro, assim. Com certeza, eu imagino, e eu tô aqui pensando um monte de ideia aqui, pois eu queria conversar contigo para ver se a gente consegue dar teoria e pôr em prática, que, cara, que eu curto muito a tatuagem oriental, e agora você falando, começou a vir muita coisa aqui porque é isso, né, o conhecimento, ele abre portas, né, igual você tá falando, se o cara sabe, abre portas, qualquer tipo de porta, da imaginação, inclusive. Então, tudo que você foi falando aqui agora, que eu acredito que é só 0,5% aí do tudo que você sabe, abriu muita porta da minha imaginação aqui, para de repente a gente conectar aí mais coisas, não só o podcast aqui. Vamos ver. Não, eu pegava até coisas do tipo, eu falava no fim de um curso de Hokusai, eu falo que para mim o que tem mais próximo na cultura brasileira do Kyoe, é o pagode. E é muito louco, porque é bem isso. No geral, as pessoas elas riem. E assim, aí você fala assim: meu, mas se você pegar e escutar algumas músicas, vamos pegar Zeca Pagodinho. É uma música que fala da situação, do entorno dele. Sim. Então, onde eu moro, o meu entorno é um entorno em que ele não quer ser além do que ele é, então ele louva
a vida que ele tem. Então, sei lá, o Morro Carioca, as pequenas... Então, por exemplo, você pega fundo de quintal, por exemplo, esse pessoal, volta e meia, eles falam da tamarineira que ficava no Cacique de Ramos. Então, o Cacique de Ramos era um ponto de encontro de sambistas. Então, todo Jorge Aragão, todos esses caras, Almir Neto, Arlindo Cruz, Bete Carvalho, eles iam tudo para a tamarineira e faziam o pagode lá. E a tamarineira, isso, dava os tamarindos. Então você tem assim músicas louvando a tamarineira. E aí depois do pagode você tinha o feijão da Dona Didi, que era aquele feijão, era o melhor feijão que tinha e tal. Então você começa a espalhar uma cultura local, você não tá babando o ovo de nenhuma outra cultura. Sim. Você não tá, porque os americanos e tal, não sei o quê. Aqui tudo tem que passar pelo filtro americano, Sim. né? Pode ser música, Cara, essa comparação cultura, sua filme. perfeita. Nossa, Eles estão cantando para aquele, né? Para aquela aquilo. comunidade mesmo, né? Não, e eu termino com uma música que é, sei lá, é Vida da Gente, que é o cara, ele sai de manhã, ele olha o jornal na banca, ele dá uma olhadinha na capa da Playboy, ele fica devendo pro cara que ele pede uma média, um pão com manteiga, aí no fim de semana ele enche a piscina pras crianças fazer a festa, a nega bronzeia na laje, sabe, tal, não sei o que. Ele vai contando, eu falo, meu, isso aí é o ukiyo-e. Sabe, isso é o ukiyo-e. O Japão fala só de si mesmo. Sim. O tempo todo e das pequenas coisas, né, do dia a dia da população. Falei, é isso, começa a escutar daquela felicidade samba, ali, né, outros problemas, enfim. Esse mundo transitório, né, essa pequena coisa que acontece em torno de você não ficar almejando um negócio que vai vir de fora, que vai, sei lá, custar R$800 o ingresso e você já vai comprar um ano antes, você já compra, sabe, tal, não sei o quê. Não, meu, vai com calma, vê o que você tem em torno, sabe, valoriza o teu entorno. Top demais. Isso é muito Japão. Então, assim, isso não é nem assim, aqui o que eu tô falando é minha opinião, mas em cima do Japão, Sim. Sabe? Isso é muito japonês, essa pequena coisa. Então as pessoas tendem a achar que, pô, rotina é uma merda. Né? Puta, rotina, nossa, eu tenho que fugir da rotina, sabe? Aqui as pessoas, a rotina é uma palavra que as pessoas fazem, né? É o diabo da cruz, foge da rotina. Quando não, a rotina é o que você tem. A rotina é a tua vida, sabe? A rotina você vai acordar, você vai fazer coisas, você vai dormir. Sabe? Então você vai ter rotina. Não dá para você acordar todo dia e falar qual a loucura que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou sair pelado na marginal para fugir da rotina. Sabe? Fala, não, a rotina vai ser isso, irmão. Você vai acordar, você vai lavar uma louça, sabe? Então você tem que começar a valorizar o presente. Então é do tipo, essa discussão assim, eu odeio lavar louça. Eu odeio arrumar. Para que arrumar a cama se à noite você vai bagunçar de novo? Né? Então existe uma coisa budista que é assim, cada dia que nasce é como se você reencarnasse em uma outra vida. Não deixa de ter sentido. Você acordou um dia, claro, você dormiu, então nasceu um dia. Então se você começa e trata esse dia com desmazelo, com preguiça, nossa, eu vou deixar essa louça acumulando. Como é que você vai querer mudar o mundo? No meio do dia o cara quer mudar o mundo. Eles dizem que reflete você, sabe? Sim, então, assim, sei lá, o teu entorno reflete você. Então, se tua casa é toda bagunçada, suja, desorganizada, mostra que a tua mente está perturbada. Isso é uma visão budista do mundo. Então, assim, eu não sei até que ponto, por exemplo, aí é isso, aí é minha opinião, e eu não sei dizer até que ponto uma rotina dessa, ou você dá sentido a essa rotina, não impediria, às vezes, casos de depressão, porque você não... Opa, minha vida eu acordo, eu lavo a louça, eu vou tirar a roupa do varal, enquanto isso eu estou nesse momento presente aqui. Então a ideia é do tipo, como eu posso lavar a louça de uma forma mais ágil? Como eu posso lavar a louça economizando o detergente, por exemplo? Isso tudo é budismo, é um caminho. É aquele conceito do Japão que depois entrou em moda, num tempo de Mottainai, que é um conceito de você não desperdiçar nada, você reaproveitar tudo. Né? Então você tem aquela Marie Kondo, que ela ensina a organizar gavetas, ela tem série na Netflix agora, ela vendeu muito livro, né? E tal. Essa organização, dizem até que na Netflix ela vai jogar umas coisas fora, ela se despede das coisas, as pessoas falam, é fofinho, né? E tal. Mas existe uma simbologia profunda, né, por trás disso. Então não sei o quanto, se você acorda e você já tem essas pequenas coisas tão cheias de sentido, você não sente o vazio que te toma e que te faz ficar triste, te faz ficar deprimido. Perfeito. Porque, sei lá, minha vida, eu olho em torno, eu olho em redes sociais e tá todo mundo, pô, legal, parecendo, firmeza. Né? Parecendo. Todo mundo parece felizaço, com grana, sabe? Não sei o que, curtindo, e eu tô aqui, sabe? Então, assim, louça.
lavando a louça, sabe? Assim, é mais ou menos isso. É ir contra também. É quase revolucionário hoje em dia, sabe? Ser meio contra o que te mandam fazer. Porque as pessoas te mandam fazer coisas o tempo todo, Sim, sim. né? E tal, você tem que seguir de acordo com o que está tocando aqui, sabe? Então você fala, não, eu vou entender isso aqui, mas eu quero também ver um outro lado, sabe? Um aspecto da minha vida. Para ir de encontro, né, com o que você está dizendo, tem a ilusão de que hoje as coisas são mais fáceis e rápidas quando você tem o celular na mão, que você não precisa, por exemplo, você não precisa mais ir até o banco fazer tal coisa, né? Porque pelo celular você resolve menos tempo sem sair. Mas eu acho que tem um outro ponto de vista. Na verdade, você que está fazendo trabalho que outra pessoa era para estar fazendo no seu lugar. Ou seja, aquilo que está aparecendo, mas você que está tendo que resolver, percebe? Ele está ali na palma da tua mão, mas na verdade, então, aquela pessoa que era a função dela agora é sua. Né? Então você que vai ter que dar a baixa lá no banco, fazer algo do tipo, um exemplo, né? Sim. Então tem coisa que está parecendo ser mais prática e rápida, mas na verdade tira você da sua rotina, mas uma coisa que você poderia estar fazendo melhor, dando mais valor, né? Por estar vivo fazendo, que é o que você está falando. Exato. E você está ali achando que, pô, agora eu não preciso ir mais até o banco. Mas na verdade a função que você está fazendo é em dobro, né? Você teria que só ir até lá, mas você está fazendo aquele trabalho da outra pessoa agora. Sim. Né? Não, coisa louca. Tipo, a pessoa que, sei lá, ela treina 6 vezes por semana, mas ela não sobe de escada para o apartamento dela. Então é do tipo, o horário que eu tenho para fazer exercício, sei lá, é no horário que eu tiver na academia, entendeu? Eu não vou fazer um exercício prático, sabe? Eu vou subir 7 lances de escada a pé, sabe? Então existem umas compartimentações assim que, não sei, é legal, é sempre o contato que eu tenho com esse Japão antigo, ele o tempo todo me faz questionar, você sabe? vê que é contemporâneo demais, né? Que dá para aplicar, né? Adaptar e aplicar para nossa vida aqui ocidental no Brasil, né, E dá para adaptar, viu? Dá pra não adaptar, é um negócio né? que você tem que largar tudo, botar um virar saco de monge farinha agora. em vez de botar roupa, sabe? Cara, eu não vejo a hora de ir no workshop, de ouvir mais só as coisas que você tem para falar, específico das coisas que eu consigo desenhar depois para mim poder, inclusive, falar com os clientes. Isso aqui, né? Vai ser interessante demais. E eu vou te fazer um convite aqui já nesse próprio podcast, que eu coloquei o nome de Podclass, porque você deu uma aula aqui hoje, tenho certeza que você pode ir muito mais profundo, principalmente para a galera que quer se aprofundar mais. E aí eu tive uma ideia, galera, para a gente finalizar essa nossa 14ª edição, com esse papo aqui incrível, foi essa aula, né, de folclore japonês, com o estudioso que é o Diogo, né, um cara que, top demais. Vou fazer um convite para ele aqui agora. Vamos fazer uma aula ao vivo, porque aí a galera acho que pode interagir, né, e fazer perguntas, e aí a gente pode trazer uns livros aqui. O que você acha, Diogo? Vamos nessa? Cara, vamos fazer um podcast em algum momento aí, a gente fazer um podcast ao vivo, e aí, específico para a galera da Tatu mesmo, para eles poderem perguntar e você poder compartilhar. Vamos separar uma coisa ou outra para colocar na tela, para mostra mais ou menos do que se trata o trabalho. Um exemplo, sei lá, um caso de Tengu, um caso de raposa, de tanuki, né, e tudo. E a gente faz uma coisa, Hokusai para... Nossa, a ideia foi boa, né? Enfim, conta comigo. Então, maravilha. Então, se você gostou dessa ideia, eu quero pedir agora sim para você deixar seu like, se você está aqui porque você gostou. Compartilha esse conteúdo com um amigo seu que não assistiu ainda, que você sabe que pode influenciar, inspirar ele, né? E a ser o melhor desenhista, quem sabe, na tatuagem, uma vez que você sabe do folclore, um pouco de muito que o Diogo tem para nos ensinar aqui. Compartilha aí para o canal também poder crescer e assim a gente poder trazer pessoas, né, com esse conteúdo rico, que foi o caso do Diogo aqui hoje. O Diogo já aceitou o convite, uma hora a gente vai vir aqui ao vivo para poder compartilhar ao vivo, você poder fazer essa pergunta. Então, deixa seu like, compartilha com alguém, se inscreve caso você não seja inscrito, tá? Continua acompanhando o nosso Podclass e lembrando que toda quarta-feira tem as aulas, tá? O Zóio Tatu Class, tá bom? Que você não pode perder também, que eu tô aqui ao vivo compartilhando, respondendo suas perguntas e tatuando ao vivo, beleza? E Diogo, eu quero agradecer você, meu amigo, mais uma vez foi um prazer ter você aqui, te conhecido pessoalmente. Queria que você deixasse aqui as suas últimas palavras aqui pra gente encerrar mais um Podclass aqui. Cara, Zóio, eu que agradeço. Primeira vez que eu participo num podcast no caso. Muito legal. Espero que essa semente que a gente está plantando aqui, que ela se desenvolva, que a gente consiga vai regar, fazer ela brotar, e quem sabe vira uma árvorezinha
pequena ali, a gente Um consiga... bonsai. Sim, um bonsaizinho. É isso. Eu E que bonsai dá agradeço. trabalho, hein? Dá trabalho. Mas hein? eu já vi que você é um cara disposto a trabalhar, eu também, então nós vamos fazer bastante coisa, se Deus Vamos, quiser. Conta comigo. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo podcast.